Meu sobrinho continua com febre, Bunazar. Quarto dia já. O João hoje começou a tossir, ou seja, significa que daqui... O meu filho, pessoal, é o seguinte, ele fica uma semana bem, 3 gripado. Então é esse intervalo que a gente já combinou. É uma bem, 3 gripados. Então daqui a pouco já está chegando a hora de gripar de novo. Muito bem. A aula de hoje, eu deveria falar do condomínio, mas como eu não quero falar sobre o condomínio, eu vou falar de novo do tema da semana passada, porque afinal, se eu sou professor da matéria, eu escolho o tema e falo do tema que eu quiser. Até o Tarso falou assim, mas Simão, você vai falar de novo? Eu falei, vou, porque eu escolhi. Só que eu vou fazer uma aula interativa, que as pessoas participam muito pouco da aula, e eu vou lançando perguntas, as pessoas vão respondendo e nós vamos desenvolvendo o raciocínio. Quando a gente fala de extinção do contrato, qual é a forma desejável, qual é a forma almejada, qual é a forma esperada de extinção de qualquer obrigação? Qual é o instituto que define essa forma de extinção normal das obrigações? Egomide, adimplemento. Mandou bem. Pagamento. Tiago, qual é a diferença de pagamento e adimplemento? Abre o som e fala. Nossa, chamada oral, assim, logo no começo da aula é tenso, né? Qual a diferença? Olha, eu nunca pensei, juro que eu nunca pensei na parte de adimplemento, a terminologia mais técnica que a gente usa, né? Pagamento pode ser pagamento indireto, enfim, não seria outra forma especial de pagamento. Agora eu fiquei na dúvida mesmo, juro que eu fui pego de calça curta aqui. Fala, Anne, responda por gentileza. Qual a diferença de pagamento e adimplemento? Que o adimplemento depende do tipo do negócio, né? Se é uma obrigação de fazer, se é uma obrigação de não fazer, se é uma obrigação de dar. O adimplemento é justamente a confirmação do negócio ou completou o negócio. O pagamento é só uma das modalidades, né? Existem várias teorias para distinguir os termos. Uma delas diz que não há diferença. Por exemplo, se vocês lerem o que diz a professora Judite, com base em Orlando Gomes, pagamento é igual a adimplemento. Alguns dizem que adimplemento é um gênero para as obrigações de dar, fazer e não fazer, e pagamento é espécie apenas para as obrigações de dar. Então, eu não pagaria fazendo muro. Eu adimpliria a obrigação fazendo muro. Essa é uma possível leitura. Tem pontes que defendeu expressamente que pagamento é dar dinheiro, que é quase o coloquial, porque ninguém fala eu paguei fazendo a obra, ou paguei dando o carro. Tecnicamente, quando eu falo paguei, eu dou dinheiro. Mas o fato é que o código fala em dação em pagamento e não em dação em adimplemento. E, portanto, a ideia de que o termo adimplemento é mais amplo e o termo pagamento é mais restrito, e talvez o termo pagamento para o sistema do Código Civil se refira tanto ao pagamento direto quanto ao indireto, porque, afinal, o Código não fala dação em adimplemento. Se vocês lerem Paulo Lobo, ele diz que o correto seria dação em adimplemento, porque é o modo indireto, e o pagamento seria apenas direto. Mas, na verdade, o fato é que o Brasil fala em pagamento e adimplemento, a França fala em cumprimento, a Itália fala em adimplemento. Esses termos acabam sendo utilizados de maneira indistinta, e, aliás, não há nenhum prejuízo numa sinonímia, dação em cumprimento, Marcelão, exatamente. Não há nenhum prejuízo na sinonímia, porque, efetivamente, o que nós vamos chegar à conclusão é que a obrigação é extinta mediante o cumprimento da prestação. Então, esse é o modo normal, esse é o modo que a obrigação se resolve de maneira não patológica. Se você caiu na pegada. Professor Simão. Acorda cedo, precisa tomar café. Aliás, eu tô achando uma coisa, Bunazar, que essas aulas online são uma injustiça com o professor. Que o professor precisa estar acordado dando aula, os alunos podem dormir de câmera fechada. Então, há uma quebra de isonomia. Faz igual o professor Erasmo, manda todo mundo ficar com a câmera aberta. Porque você sabe que no tempo da como chama, da aula presencial, vamos chamar assim, quando existia ainda inteligência no mundo, o seu aluno dormia, você enxergava, que você não enxerga, né? Interessante isso. Então, vocês podem dormir e eu não. Acho que eu vou fazer um teste, eu vou dormir durante a aula um dia, deixar gravando uma meia hora, depois eu acordo. Bom. Simão, só uma parte rápida de curiosidade que eu já dei, eu dou aula EAD, né, porque não tem jeito assim que a gente faz. Teve colega meu que foi no bar e falou que tinha aluno meu vendo a minha aula no bar. No EAD, com o celular ligado, tipo ali, curtindo, tomando umas e fingindo que via minha aula, né? Eu acho que no bar é melhor do que, por exemplo, no banheiro. E tem muitos que assistem no banheiro, eu te garanto. Então, é assim, a coisa ela é dimensionalmente interessante. Fala, Bunazar, você quer dar palpite? Quero. Só, se me permite o pitaco muito rápido. Essa distinção entre adimplemento e pagamento, com todo respeito ao Pontes, de quem eu sou um fã, não faz o menor sentido, no meu modo de ver, no ordenamento jurídico brasileiro, que o regime é o mesmo, rigorosamente o mesmo.
O código não distingue, então não faz nenhuma diferença. E se nós pensarmos naquela definição elegante de um piano, solveridíssimos, enque facit, quod facere promissit. Dizemos que paga aquele que fez o que prometeu que faria. Então, essa distinção entre pagar como dar dinheiro e adimplir como outra modalidade, não sei se tem alguma base que não seja um querer. E de qualquer maneira, seja como for o regime ao mesmo, né? E de qualquer maneira, o Código Brasileiro não faz distinção. E eu só faço mais uma vez uma nota que eu tenho feito várias vezes nesse curso, é bom que os senhores tomem nota disso. A doutrina querer acusar o código de o código ter errado é complicado, porque o código errou em não chamar de ação e adimplemento. Bom, ele chamou de ação e pagamento, então ele errou e não a doutrina. Há uma certa prepotência da doutrina quando ela diz que o código errou e o código pode fazer opções terminológicas claras. Pagamento, eu gosto mais de todos, que vem do verbo pacare, que é dar a paz, porque o pagamento traz a paz, acaba o conflito, ele acalma os ânimos, tá certo? Então, quando vocês leram Clóvis do Couto e Silva, já na primeira página da obrigação como processo, o pagamento atrai, polariza. Ô, Gomide, está no aeroporto, Gomide? O Gomide está no aeroporto, né? Tranquilo aí. Tá tranquilo aí na África? Tudo bem? Maputo? Está tranquilo aí em Maputo, Gomide? Não, estamos aqui em Frankfurt. Tudo... na África. Então tá bom. Dê um abraço aos alemães, Gomide. Muito bem. Então, dizendo o seguinte para vocês. Pagamento, como diria Clóvis do Couto Silva, o adimplemento atrai, o adimplemento polariza, portanto, ele é o fim do processo obrigacional. Fim não de término, fim de finalidade, fim de objetivo, fim da noção de teleologia. E, portanto, a obrigação nasce para ser extinta pelo pagamento. E para explicar as outras situações de extinção, eu vou estar diante de uma situação patológica, certo? Uma situação de anormalidade. E as situações de anormalidade das obrigações podem conduzir à extinção no plano da validade e no plano da eficácia, como o professor Tartucci na aula passada. No plano da validade e no plano da eficácia, como o professor Tartucci na aula passada. Orlando Gomes faz, em 3 páginas do seu livro, quando ele vai explicar a extinção das obrigações, de modo muito feliz, a linha do tempo. Ele desenha em texto uma linha do tempo. E diz assim, aliás, observando o processo obrigacional. A obrigação nasce e morre. Se ela nasce e morre por pagamento, nós estamos no campo do adimplemento e é tema que se esgota por aqui. Se ela nasce e morre sem o adimplemento, eu preciso descobrir qual a causa que levou à extinção da obrigação sem o cumprimento. Na verdade, tecnicamente até, como nós vamos ver daqui a pouquinho na resilição, pode até haver o cumprimento de um período do contrato e o contratante pode resilir por força da lei. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui, então, naquela linha do tempo, é vocês traçarem uma situação pré-contratual, o momento da formação do contrato, vocês fazem um risco nessa linha, e o momento posterior à formação. Daí, onde tem esse risco na linha da formação do contrato, os senhores anotem. Se a extinção se deu, uma setinha para cá, assim que a gente faz na lousa, quando existia a lousa. Se a extinção se deu por um motivo anterior à formação, indica, então, Orlando Gomes, que a extinção se dá no plano da validade. Por uma questão, por uma razão, por um motivo anterior à formação. Se a extinção se deu por um motivo superveniente no momento da formação, ou superveniente à formação, no momento da formação ou posterior à formação, a extinção está no plano da eficácia. E isso não tem erro. Por isso que eu discordo do professor Tartucci, quando diz que a cláusula resolutiva expressa atua por uma questão anterior à formação do contrato. Não. O que extingue é o inadimplemento e não a cláusula. Aliás, isso é uma questão de confusão entre o plano fático e o plano teórico de efeitos. Mas vamos seguir, então, a lógica. As causas de extinção por motivos anteriores à formação do contrato estão no plano da validade. É o nulo ou é o anulável. Por isso, Bruna, que você me dizia outro dia, que é uma completa imbecilidade jurídica dizer que o incapaz celebra contrato inexistente. Isso chama-se, em português de Portugal, um disparate. Uma coisa sem menor sentido lógico. Porque a lei diz que o contrato é nulo se é absolutamente incapaz e anulável se é relativamente incapaz. Está na lei. A lei escolheu.
A doutrina diz, errou a lei, muda o código. A doutrina pode eleger deputados, senadores, e muda o código. Até mudar o código está certíssimo. O contrato ser levado por absolutamente incapaz é nulo, sem a devida representação, e por relativamente incapaz sem a devida assistência é anulável. Problemas formais. Professor, de forma. Para deixar claro, eu não falei que era inexistente, eu critiquei para as pessoas não acharem que foi eu que falei isso, pelo amor de Deus. Você me contou que alguém disse, eu não disse que você disse. Foi Zeno Veloso que propõe a inexistência de contratos de incapaz. Mas isso é isso é um completo disparate. Isso é uma completa irresponsabilidade na leitura do sistema. Por quê? Porque daí eu precisaria reler o sistema todo e abandonar o plano da validade para a opção da doutrina. Agora, a segurança jurídica vai para o ralo, né? Agora, vocês até podem discutir, mas qual é a diferença de ser nulo ou ser inexistente? Né? Qual é o problema dessa distinção? Volta também naquele ponto que eu já discuti com o professor Tartucci e que ele hoje é o único, que é o viúvo de Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues dizia, o plano da existência é perigoso, inútil, desnecessário, e, portanto, é tudo nulo ou anulável, não tem nada de inexistência. Mas o problema é que na inexistência eu não posso ter produção alguma de efeitos. E na invalidade eu posso, como não só na putatividade, como quem lê o belíssimo texto do professor Maurício Bunazar. O livro do professor Bunazar, aliás, tem até dois momentos. O primeiro prefácio, que fui eu que fiz, e o segundo agora o professor Erasmo Valadão, que melhorou o livro. O livro em si não melhorou, mas o prefácio melhorou a obra. Então, ele agora tem 2 prefácios. E quem leu vai ver lá que o professor Bunazar defende que não é só na putatividade que se aproveitam os efeitos do nulo ou do anulável. Tem outras situações. Inclusive, o professor Bunazar vai mostrar que se realmente fosse inexistente, como defenderia Zeno Veloso, um menor de 13 anos que compra uma bicicleta, o inexistente ele poderia declarar inexistência aos 80, que me parece um pouco ilógico, ele compra a bicicleta aos 13 e declara inexistência aos 80 ou a invalidade aos 80. E o plano da validade se conforma muito bem para as incapacidades. O professor Bunazar, aliás, também fala isso de maneira bem percussiente, que não interessaria ao sistema, né, Bunazar? O sujeito compra uma bicicleta aos 13 anos e paga o preço justo, e aos 80 invalida, dizendo eu não sabia o que eu estava fazendo aos 13. Fala, Jorge. Professor, só para fazer uma observação, o professor Zeno, quando ele disse essa questão aí da inexistência, ele se referiu ao artigo 4º, inciso 3, que fala que aquele, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. Então, ele não generalizou em todos os casos. Além disso, o professor da casa, Álvaro Vilaça, ele também acompanha nesse sentido e disse que essa redação desse inciso especificamente mereceria ser alterado e, no ponto de vista dele, não existiria sequer vontade nessa ponto específico. Nos demais, não. No menor com 13, existe uma vontade. Vamos devagar, Jorge. Vamos devagar, Jorge. O professor Vilaça e o professor Zeno estão fazendo uma pequena confusão. Leram mal o texto da lei. Porque se não pudesse ter vontade nenhuma, eu estiver literalmente em coma, e não vou dizer que o contrato, e alguém celebrar por mim o contrato, obviamente que ele é inexistente. Eu estou no hospital, alguém falsifica minha assinatura, porque eu estou em coma. Então, há uma leitura equivocada do texto de lei, que a gente poderia até depois desenvolver, mas não é o tema da aula, o que significa exatamente o inciso. Eu acho que é um problema de leitura histórica do inciso. Porque, por óbvio, Jorge, se alguém estiver incapaz, por força, estiver em coma, ou estiver completamente alienado mental, sabe a pessoa que está catatônica, que não consegue sequer piscar o olho, ele não vai poder celebrar nem contratos anuláveis, nem nulos. Os contratos serão inexistentes. Agora, se ele tiver um curador que o represente, o curador fará por ele. Fala, Fábio. Só para deixar claro que ele não, o professor Zeno também, ele mencionava que, considerando a situação específica do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inexistindo uma solução melhor, então, melhor que se considere inexistente do que se considerar válido. Tá só um ponto deixar bem claro, porque quando eu manifestei a primeira vez, dava a entender que ele considerava em todos os casos. Não foi isso que eu quis dizer, só para deixar bem claro, até fazer justiça ao saudoso mestre. Tá? Professor, me permita, realmente, Fábio, é exatamente isso que você disse. O que o professor Zeno tentou fazer foi aquilo que todos nós tentamos no primeiro momento, salvar alguma racionalidade a partir desse estatuto absolutamente amalucado. O código qualificava como absolutamente incapazes os que não podiam manifestar a vontade. A pessoa está em coma, ela é absolutamente incapaz, ela não manifesta a vontade. Então, a gente não vai colocar em questão se a vontade dela
produz algo existente ou não. Ela não tem vontade, ponto. E ainda os que também, por causa transitória, não puderem fazer. E aí o professor Zeno, quando isso foi colocado no rol das incapacidades relativas, para salvar, numa tentativa forçada, é verdade, a proteção dos incapazes, ele disse assim, olha, não podem manifestar vontade porque ele não tem um processo de formação deliberativa rígida. E, portanto, aquilo é uma não vontade. Então, o Zeno tentou construir a partir daí essa ideia para tentar salvar certos casos, o que não fecha. É o seguinte... Fecha, mas foi essa a tentativa. Eu já falei isso várias vezes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi feito por pessoas absolutamente incompetentes em termos jurídicos. É uma lei péssima, é uma lei politicamente correta. Eu estou falando só em direito civil, tá? Não as matérias de inclusão que são excelentes, estou falando da matéria civil. Não as matérias de inclusão de direito público, do trabalho, não. Estou falando só de... É uma lei péssima, que foi feita por pessoas que não entendem de direito e que pretendiam dar direitos a pessoas com deficiência e não deram. Que, por exemplo, esqueceram que uma pessoa em coma tem que ser absolutamente incapaz, porque ela não pode ser relativamente incapaz, ainda que o Estatuto ache que é preconceito alguém ser absolutamente incapaz. Então nós temos um sistema jurídico no Brasil que ser criança e absolutamente incapaz, tudo bem, não é preconceito. Ser adulto e absolutamente incapaz é preconceito. Quer dizer, é um sistema, no mínimo, esdrúxulo na sua estrutura lógica. Culpa de um congresso que legisla mal porque não vai à academia, ao contrário do que ocorre em Portugal. O Marcelão é bem testemunha disso, que o Congresso vai sempre às faculdades. A Assembleia da República vai sempre às faculdades para ouvir os professores. Então, o Estatuto, gente, como ele gerou danos aos incapazes, que agora são capazes, que são as pessoas com deficiência, como, por exemplo, correr a prescrição contra elas, deem uma lida nos primeiros textos que eu publiquei e depois como eles mudaram, eles voltaram atrás. Agora eles dizem assim, não, a prescrição não corre contra a pessoa com deficiência, apesar de ela ser capaz, porque é uma proteção da dignidade da pessoa humana. Ou seja, tudo que eles erraram no Estatuto e que ferrou a pessoa com deficiência, agora eles dizem, não, está tudo igual como era antes, reparem. Ela é capaz, mas não corre prescrição, ela é capaz, mas se o pagamento fizer, vamos dizer assim, for mal feito por ela, ela pode repetir. Eles aplicam toda a incapacidade nos efeitos, dizendo que ela é capaz. Sabe como chama isso? Isso chama irresponsabilidade doutrinária. Que você erra na lei, que você faz e apoia, e depois fica correndo atrás. O Zeno tentou correr atrás. Agora, claramente, se uma pessoa estiver em coma, é obviamente que ele não pode celebrar contrato algum, e se alguém celebrar por ele, ele não estará representado, esse contrato é inexistente, porque não tem ausência de quem está em coma. Agora, tirando isso, o inciso, eu acho incrível dizer, sabe por quê? Eu tive sorte, que eu estudei direito civil no Código Antigo, e assim, tinham coisas que não eram questões, eram as não questões, e que viraram questões por pura ignorância da doutrina na leitura do Código. A doutrina atual ela é ignorante na leitura do Código. Então, a questão do artigo 4º, por exemplo, que era o antigo artigo 3º, eu vou ler para os senhores. Aqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Por que isso estava no rol de incapacidades absolutas? Era alguém que, por exemplo, estava em coma induzido, ou alguém que estava naquele momento sob efeito de droga, naquele momento, e não podia exprimir sua vontade. Era só isso. Quando ele pudesse exprimir sua vontade, levantava-se a curatela e ele voltava a ter a capacidade plena. Então, isso aqui, obviamente, que era uma situação de alguém que não pode momentaneamente. Daí que põe o estatuto. Aquele que não pode por causa transitória ou permanente. Quer dizer, daí não entenderam nada do sistema. Porque por causa permanente ele tem que ser absolutamente incapaz. Se ele nunca puder exprimir sua vontade, como é que ele vai ser relativamente incapaz? Reparem que ler o código pelo estatuto é um disparate teórico. Mas eu não quero também gastar muito tempo com isso. Eu quero voltar para o que eu dizer para vocês. Então, a extinção que se dá do contrato por causas existentes no momento da formação, não, anteriores ao momento da formação, atuam no plano da validade. Sempre naquela dualidade de nulo e anulável, artigo 166, artigo 171, e todo o sistema das invalidades do Código Civil, que realmente, em matéria de capacidades, foi literalmente detonado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E não se esqueçam também que nas questões pessoais não é só a capacidade que interessa, porque o Código tem uma distinção entre capacidade e legitimidade, ou legitimação, certo? Certo? Quem vai falar qual é a diferença entre ser incapaz ou não ser legitimado para certo ato?
E quem vai dar um exemplo de falta de legitimação? Pode falar. A palavra está para os senhores. Professora, a falta de capacidade está relacionada mais à possibilidade de exprimir a vontade de uma forma considerada válida pelo ordenamento, enquanto que a legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva de uma pessoa com determinado direito. Dá um exemplo, por favor. Legitimidade? Bom, acho que até dá para se basear no conceito de legitimidade ativa e passiva do processo civil. Claro que a falta de outorga do cônjuge, né? A falta de outorga do cônjuge é falta de legitimidade. Na verdade, Giacomo, a falta de capacidade ela é genérica para os atos da vida civil. E a falta de legitimidade ela é específica para certa pessoa praticar certo ato. Ou seja, há realmente um interesse do direito naquela pessoa na prática daquele ato, e não na prática do ato em si. Então, uma pessoa solteira pode vender imóveis. Uma pessoa casada pode? Pode, mas necessita da outorga conjugal. Ou seja, a outorga, se não for dada, gera anulabilidade da venda de imóveis no sistema do Código Civil, artigo 647, à exceção dos casados no regime de separação total ou absoluta, porque o próprio 647 libera da outorga. Então, na verdade, a capacidade ou incapacidade é uma proteção genérica do sistema. A legitimidade ou falta dela é uma proteção específica para certas pessoas na prática de certos atos. Há uma diferença clara. Então, o pai, por ter filhos, não é incapaz. Pode vender a casa ao seu vizinho. Mas o pai, se for vender para o próprio filho, o 496 exige a concordância dos demais filhos e do cônjuge. A legitimidade ou legitimação, portanto, ela é específica para a prática de certos atos da vida civil por certas pessoas. E, normalmente, os efeitos da legitimação são invalidantes do negócio jurídico, quando a lei exige. A outorga uxória, ou conjugal, ou marital, 1647, 1649 invalida. A ausência de concordância dos demais descendentes do cônjuge, o 496 invalida. Eu conheço um só artigo de falta de legitimação ou legitimidade que gera ineficácia do ato se não houver concordância, que tem a ver com os condôminos que alienam sem observar a preferência do outro, e que a lei diz que não há invalidade, mas sim ineficácia, que o condômino preterido pode depositar o preço e tomar a coisa para si. É um único dispositivo que eu conheço do Código que resolve a falta de legitimidade no plano da eficácia. Os demais invalidam o negócio jurídico. Aliás, na compra e venda, vocês sabem disso, que o tutor, por exemplo, não pode comprar bens do tutelado, do pupilo, e o curador do curatelado. E o Código que anula essa venda. Isso é legitimação, porque o tutor não é incapaz, senão seria tutor do pupilo. O curador não é incapaz, senão seria curador do pupilo. Mas são hipóteses de falta de legitimação ou legitimidade. Então, só para separar os conceitos, na incapacidade é uma proteção genérica, na legitimidade é específica, para certos atos, por certas pessoas. Há um interesse específico do legislador naqueles atos. Bom, então nós temos as incapacidades, a ilegitimidade, o objeto ilícito, impossível, ilícito, impossível e indeterminável, depois inobservância da forma prescrita em lei. É o terceiro caso genérico de nulidade. O Código, evidentemente, não parou por aí, ele foi ainda espalhando pelo sistema hipóteses específicas de nulidade e de anulabilidade, mas as gerais, aquelas que são as genéricas, estão no 104, que é a incapacidade, o defeito de forma e o problema do objeto. Essas são as gerais do Código Civil. Matérias essas que normalmente a gente estuda no primeiro ano. Depois a gente vai para as razões relativas à extinção do contrato por motivos da formação, momento da formação, ou momento superveniente. Bom, aqui, então, o Código de 16 usava o termo rescisão. Ele usava o termo rescisão porque é um termo absolutamente comum na linguagem popular. Eu não quero mais o contrato, eu procuro meu vizinho, vamos rescindir o contrato. É um termo que o Código usava e que ele sofria críticas à doutrina, que, como eu lhes disse na aula passada, o sistema italiano, e até nós vimos isso com detalhes, ele usa o termo rescisão para extinção por lesão ou estado de perigo. E a doutrina brasileira, capitaneada aqui também por Pontes e por Orlando Gomes, dizia
não pode usar rescisão para isso que o código usa. Mas o código usava para extinção no plano da eficácia. O Código Civil de 16 nunca usou rescisão no plano da validade. Ele tinha, na verdade, no artigo 178, um dispositivo que dava a entender que o contrato era rescindível por vício de vontade. Mas, vamos dizer assim, vamos supor que o código usasse 20 vezes rescisão. Uma era no plano da validade e 19 na eficácia. Não tinha como tônica usar rescisão no plano da validade. Rescisão era sempre utilizado o termo no plano da eficácia. Mas o que acontece, então? A doutrina realmente não gostava da ideia. A primeira parte da doutrina, essa de Orlando Gomes e de Pontes, porque eu entendia que rescisão tinha que ser usado para lesão e estado de perigo. E parte da doutrina, capitaneada pelo professor Vilaça, dizia que rescisão só era extinção com culpa. Não havia rescisão em outra hipótese. E quando o código usava genericamente rescisão, mandava mal, porque rescisão é extinção com culpa. No fundo, então, ninguém gostava do termo rescisão, porque cada um queria usá-lo de outra maneira. Então, para todos, o código havia errado. Bom, o que faz o legislador em 2002? Ele tira a rescisão de 99% dos casos. Ele esqueceu uma ou duas que eu vou mostrar para vocês. Mas ele tira. O capítulo de extinção dos contratos, se os senhores olharem a partir do artigo 472, eles vão ver que o código fez o seguinte. A extinção do contrato. Da extinção do contrato. Da extinção do contrato, nós temos o 472 que fala o distrato, o 473 que fala da resilição unilateral, e curiosamente, tá piscando, né? E curiosamente, tá na rubrica, o nome é do distrato da seção 1, e o código trata no mesmo lugar do distrato e da resilição unilateral. Depois ele trata da chamada cláusula resolutiva e tácita expressa, da exceção do contrato não cumprido e da onerosidade excessiva. E daí aqui acaba a extinção dos contratos, que aqui eu já vou entrar na compra e venda no 481. Então o código, reparem, ele não utiliza o termo rescisão em nenhum artigo do capítulo de extinção. Ele fala em distrato, ele fala em resilição, ele fala em cláusula resolutiva, ele fala em resolução, exceção do contrato não cumprido, e depois ele fala em resolução por onerosidade excessiva. Reparem que o código, portanto, optou por sumir com a palavra rescisão, já que a doutrina criticava de todo lado. Ninguém gostava dela no sistema. Bom, aí você vai ler Orlando Gomes e você vai ver o seguinte. O Orlando Gomes, em 3 páginas do livro dele, está aqui em cima o livro, mas eu estou com 100 livros em cima da minha mesa, eu não acho mais nada. Um dia eu vou arrumar isso tudo. Orlando Gomes vai dizer no livro dele, basicamente o seguinte: resilição é um termo do direito francês, que a doutrina francesa cunhou para explicar que é uma extinção por ato de vontade de um ou de ambos os contratantes. Resilição é extinção por vontade. Eu quero extinguir o contrato sozinho, ou eu quero extinguir o contrato e combino com o outro e a gente extingue. Portanto, a palavra resilição é uma extinção com fundamento na vontade dos contratantes, de um ou de ambos. Daqui a pouco eu vou aprofundar essa ideia. Se resilição é a extinção com base na vontade de um ou de ambos os contratantes, e no plano de eficácia, o outro instituto que extingue o contrato é a resolução, o que resta para a resolução? A extinção por impossibilidade culposa da prestação, a chamada culpa na extinção da relação contratual, que vai pôr fim ao contrato por culpa atribuível a um dos contratantes. A resolução sem culpa, aquela que é inimputável aos contratantes, que é a força maior, que daqui a pouco eu vou falar um pouco também sobre isso, o caso fortuito, e a onerosidade excessiva. Então a doutrina elencou na resolução a extinção sem culpa, com culpa e por força maior. O professor Vilaça continuou xingando. Está tudo errado, mas está no código. Está tudo errado, mas o código fez uma opção.
ele vai dizer de resolução sem culpa. Simão, mas o código diz isso, resolução sem culpa? O código, eu amo a teoria das obrigações. Eu amo. Em toda a teoria das obrigações, quando ele dá a obrigação de dar, ele vai dizer com culpa, sem culpa, resolve, 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 resolve. E vai dizer, o efeito de uma é resolve sem perdas e danos, do outro resolve com perdas e danos. O código usa resolve. E resolve é um verbo de resolução. Não há como a doutrina se colocar contra. Isso está no código. O código usa resolução com culpa e resolução sem culpa. E o código usa também resolução por onerosidade excessiva. Então, nós ficamos, no fundo, com duas modalidades de extinção. Resolução e resilição. E para onde foi parar a rescisão? Reparem agora no problema. Para onde foi o termo rescisão? Bom, o termo rescisão não está na extinção. Vocês leram os artigos. Não tem uma vez a palavra rescisão. O termo rescisão não está mais em nenhum artigo de invalidade. Não está mais em nenhum artigo de invalidade. Repito, no Código Antigo tinha um artigo de invalidade falando em rescisão. E todos os outros casos eram na extinção do contrato no plano de eficácia. Bom, se o termo rescisão sumiu do sistema de maneira, que eu vou chamar, de maneira ordenatória do sistema, existe a palavra rescisão perdida pelo código. Mas não existe, na evicção parcial um caso, Thiago, mas não existe uma regra de rescisão como tem do distrato, da cláusula resolutiva, não tem assim, da rescisão no código. Ou seja, não há uma ordenação teórica consagrada no texto normativo. E se não há uma organização teórica consagrada no texto normativo, o que a doutrina faz com a rescisão? Entra em pânico. Porque agora não dá para dizer que é extinção por lesão, que a extinção por lesão é especificamente chamada de anulabilidade por lesão. Lei 178. Estado de perigo, anulabilidade por estado de perigo. 178. Agora vejam, senhores, como sobraram palavras perdidas no código, ou seja, a rescisão como alguma palavra que está perdida no código, e não está só no 455, viu, Thiago? Dá um localizar no código, tem outra perdida em algum lugar. Mas o 455, ele vai falar se parcial a evicção, mas considerável, pode o evicto optar entre rescisão do contrato, ou seja, se for uma evicção parcial, não total, eu tenho lá um terreno, tá? De 500 metros quadrados. Por evicção eu perco 10, que meu vizinho toma. Fala, isso aqui é meu, te venderam o que não podia ter vendido. Se ela for considerável, eu posso ter uma opção entre rescisão e restituição de parte do preço correspondente ao destaque sofrido. Desculpem, rescisão aqui é resolução. É extinguir porque eu comprei A e recebi 10 metros a menos, que é B. E sendo esses 10 metros consideráveis, eu vou ter resolução. Então, na verdade, aqui nós vamos ter uma situação que, se o código tivesse adaptado ao próprio texto dele, ele chama de resolução como opção do adquirente. Então, aqui não tem dúvida que não é uma rescisão, tá? Vamos dizer assim, uma nova modalidade, que está ao lado de resolução e resilição. É uma rescisão mal empregada, não porque o Simão acha, porque o código mudou o emprego da terminologia. Ele deve falar aqui em resolução, tá certo? Cadê o da prestação de serviços, Thiago? Cadê a resolução, a rescisão? Porque daí é o seguinte, esse primeiro exemplo, ele fica bem respondido, porque ele não... Olha, na locação, ó, deixa eu copiar a locação para vocês, que eu já achei aqui um artigo. Da locação é o 570. Na locação, olha o que o código diz. Olha os usos perdidos do termo rescisão. Querem ver? Olha os usos perdidos do termo rescisão. Olha aqui. 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou a do que se destina, ele usou mal. Ele tem culpa. Ou seja, ele pegou o carro que cabia transporte de pessoas e está transportando animais. Está deteriorando o carro alugado. Tá certo? O que pode o locador fazer? Rescindir. O que é rescindir? Resolver com culpa. Repararam que eu estou sempre com a ideia de resolução, apesar do código usar o termo rescisão? O Renato copia o 609, a alienação do prédio agrícola
onde a prestação do serviço se opera, não importa a rescisão. Quer dizer, eu vendo, mas o contrato não se extingue. Ele não opera extinção contratual pela alienação. Isso também é uma ideia de resolução. E tem realmente o que o Tiago também pôs aqui, também do cônjuge, né? Que o cônjuge pode demandar a rescisão do contrato. No fundo, esse dispositivo que daria a ideia de rescisão como invalidade ainda. É esse, 1642, inciso 4º. Esse artigo ainda faz a confusão de fazer o Código Antigo. Mas reparem que fala em rescisão dos contratos e invalidação do aval. Quer dizer, também o Código aqui não optou pela melhor técnica, porque eu estou no plano da validade, de qualquer maneira. Bom, só para dizer o que para vocês. A doutrina, então, se deparou numa situação que o termo rescisão ficou perdido, não ficou sistematizado, não ganhou dimensão própria. E aí, eu já vou dar a palavra para vocês, eu confesso a vocês que quando se lê um sistema que trabalha resilição e resolução, mas não dá uma dimensão teórica para a rescisão, e a rescisão fica esparsa, segundo o Marcelo, em 8 vezes no código, a doutrina partiu para uma solução que eu não vou dizer para os senhores que é isenta de críticas, tá? Os senhores podem até criticá-la depois que eu der a solução da doutrina. Não é isenta de críticas. Mas a doutrina foi dizer o seguinte: rescisão é um gênero do qual resolução e resilição são espécies. Então, todas as hipóteses que o código usa de rescisão, se fosse técnico, ele faria ou resolução ou resilição. Essa foi a conclusão da doutrina para o termo rescisão, diante da ausência de disciplina sistemática da rescisão no Código Civil. Não há um capítulo sobre rescisão contratual. Há um capítulo sobre distrato, resolução, cláusula resolutiva, exceção do contrato não cumprido. Tudo em seções. Mas não há o tema rescisão de maneira claramente disciplinada. Fala, Tiago. Ou fala... De novo, o problema do áudio, a gente acaba falando e esquece de ligar o áudio. Mas então, eu ia falar parte, eu ia falar isso mesmo, que a rescisão a gente conseguiria talvez compatibilizar com a questão de ser um gênero do qual resolução e resilição seria espécie. O problema é a gente cai na parte do direito de família, porque a questão da outorga conjugal fala de rescisão, de rescindir, a gente tem uma questão de invalidade. Então, a rescisão ela poderia ser um gênero do qual se incorpora também invalidade, não faz sentido nenhum. Então, a gente não consegue compatibilizar aquilo de uma maneira que seria ótimo, uma rescisão como gênero, resolução, resilição espécie. Ficaria uma solução legal. Mas eu posso dizer o seguinte, Thiago, que o 6424 copiou o código no 178 do Código Antigo e manteve um termo desatualizado, vamos chamar assim. Porque realmente não dá para dizer que o código tratou rescisão como invalidade, porque num artigo ele fez isso, sendo que é fora de todos os demais. Sim. Se você olhar todos os demais, ele fala em nulo, anulável, invalidade. Esse artigo ficou, vamos dizer assim, o patinho feio do sistema. Eu não acho que o fato do código aqui ter feito uma opção equivocada invalida a tese de que rescisão não está no plano da validade, tá? Certo. E aqui não é assim, o Simão não gosta do código. Estou dizendo o código lido pelo próprio código. Não é que eu quero ler como doutrina e falar está tudo errado. O código tem uma lógica, esse artigo não está na lógica do próprio código. Por isso que eu consigo dizer que, sistematicamente, esse artigo é um artigo de rescisão como invalidade, mas o rescisão aqui não é usado de maneira técnica nem na leitura do próprio código. Então, eu ficaria com rescisão como gênero, resolução e resilição como espécie, e vamos chamar assim, Tiago, com defeito de redação do 642. Mas não porque o Simão não gosta da redação, é porque o próprio código não construiu esse caminho. Esse artigo ficou mal revisto quando foi adaptado do Código Antigo. Biasi, quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Professor, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Biasi. Não, eu só queria trazer uma nota histórica interessante que corrobora com o que o professor disse. Em 1973, na ocasião do discurso do Miguel Reale, eu consegui acesso a isso naquele CDzinho do Senado, né? O famoso CD do Mário Delgado, que arrumou para a gente. Exatamente, CD mais copiado da história do nosso país, né? No discurso que o Miguel Reale fez, dentre os vários temas que ele poderia ter escolhido, né, para falar e escolheu,
Um deles foi sobre a extinção dos contratos. Ele falou, ele não só trouxe expressamente a crítica do Pontes, de que o tema era muito maltratado pelo Código Civil 16, como expressamente disse quão inoportuna era a utilização despreocupada de alguns termos, e ele cita como rescisão. Ele diz exatamente isso no discurso, naquela trocada de anteprojeto para projeto, na década de 70, 1973, ele traz isso expressamente como uma preocupação do esforço legislativo da época, né? E entrando nessa discussão, até pegando o que o Tiago disse, até por conta do artigo do direito de família, que invoca o uso de rescisão, eu particularmente sou daqueles que não quer salvar a rescisão. Eu não quero encontrar... Para mim, a rescisão é um termo que se mostra equivocado. Eu sinto que é melhor a gente parar de tentar salvar, melhor parar de tentar encontrar um caminho, porque me parece que a crítica lá que o Teixeira de Freitas fez a esse uso de resilição na época da consolidação ainda vale. Se a gente quiser rescisão, que seja para situação de remoção de eficácia da lesão. Ele falava isso, né? Nós escolhemos outro sistema, outro medicamento, né? Então, não tem espaço para rescisão no Brasil. É um resquício de um uso equivocado do termo do século XIX. O próprio Teixeira de Freitas já notava esse uso equivocado, já criticava isso, e eu acho que, minha opinião é que a doutrina sequer deve fazer esforço. E é interessante, viu, João, porque quando o Pontes fala de rescisão para lesão em estado de perigo e invalidade para os demais vícios, ele vai dizer os efeitos são aparentemente iguais, só que em um caso ex-tunc, em outro ex-nunc. Eu li aquilo com bastante susto. Aliás, Mídia, acho que a gente leu aquilo quando fizemos esse artigo aí de inexecução das obrigações, acho que foi aí que eu fui reler o Pontes sobre a diferença desses planos, acho que foi aí. E também não me parece que caiba mais a doutrina gastar tinta com rescisão se o código não adotou o termo e não sistematizou. Me parece que é mais fácil a doutrina entender que os termos devem ser adaptados à resolução e resilição. E, no máximo, para quem acha que há um outro termo, que é extinção por morte. Aí isso não gera confusão. Está escrito, morreu o contratante, acontece isso. Essa não tem grandes problemas, porque o código disciplina. Morreu, extingue o contrato, ou morreu e não extingue o contrato. Está escrito no código, né, sobre a morte do contratante. Fala, Jorge. Professor, o senhor falou que como regra, todos os dispositivos de invalidação se referiam à nulidade, salvo a questão do direito de preferência, né? Para terceiro, que seria ineficácia, né? Assim, a falta de legitimidade ou legitimação, quando o código elege certas pessoas na prática de certos atos para dizer que não podem, sem concordância, ou sem outras pessoas, e se verifica no plano da validade. Mas, no caso da venda, sem observância da preferência, é um caso de ineficácia, ou seja, o condômino pode não invalidar a venda se a preferência não lhe foi dada, mas sim adjudicar depositando o preço. Então, eu desloco do plano da validade para o plano da eficácia. Perfeito. Mas você está falando só, então, dentro da legitimação, isso, não na questão da rescisão. Perfeito. Dentro da legitimação. Eu dei um exemplo de legitimação no plano da eficácia, quanto a maioria no plano da validade, que eu conheço. Podem ter outros, mas eu só conheço esse. Então, como nós ficamos nessa situação de perplexidade, o que fazer com a rescisão, a doutrina deu essa solução que nós acabamos de ver, de chamá-la de gênero. O João até fala, nem precisava fazer isso, mas enfim, é o que eu falei, Anne, no direito italiano, rescisão é da lesão e do estado de perigo, eles andam juntos, porque os dois vícios são gêmeos. Na verdade, vamos dizer assim, eles são umbilicalmente parecidos, com uma questão própria de dolo, de aproveitamento no estado de perigo, que não tem na lesão, do requisito mais objetivo, desequilíbrio das prestações da lesão. Mas eles são vícios que, aliás, eu acho até um desserviço trabalhar separadamente, porque as pessoas ficam assim, mas será que é um ou que é outro? Era melhor pôr assim, nas hipóteses de um ou de outro, pôr tudo junto em parágrafos, eu acho. Fica mais fácil. Chamar tudo de lesão. Com dolo de aproveitamento ou sem dolo de aproveitamento. Era mais fácil, mas não é opção histórica nem opção do código. Então vamos seguir aqui na conversa. Mas sim, na Itália, o estado de perigo e a lesão estão como rescisão, que é o que faz Orlando Gomes e o que faz Pontes de Miranda. Mas, então, vamos seguir daqui para frente. Então, salvando ou não rescisão,
que nós vamos discutir é resolução e resilição, porque isso está no código, isso produz efeitos práticos, isso produz efeitos teóricos relevantíssimos. A resilição é por ato de vontade. Outro dia eu disse isso, daí um aluno do cursinho, outro dia, sei lá, faz 300 anos que eu não dou aula em cursinho, falou assim para mim, professor, então dá um exemplo de resilição. Bom, vamos dar um exemplo. A doutrina divide a resilição em unilateral e em bilateral. Unilateral é a chamada denúncia. Unilateral é a chamada denúncia. Que, às vezes, os institutos dão um nome próprio à denúncia. A denúncia pode virar, por exemplo, renúncia. Quando o mandatário renuncia o mandato. A resilição pode virar, como chama quando o mandante, revogação. Quando o mandante revoga unilateralmente o mandato. A denúncia pode ter o nome de demissão. No caso do contrato de trabalho, você demite o empregado. Ou o empregado pede demissão, dispensa. A denúncia pode se chamar exoneração. Sabe o fiador? Que o contrato se prorroga por prazo indeterminado, na boa técnica por tempo indeterminado, e o fiador se exonera. A exoneração é uma forma de denúncia. Então, no fundo, denúncia acaba sendo um gênero que vai ter as suas diversas nomenclaturas aos tipos específicos de contrato. Quando o nome melhor não houver, o contratante denuncia. Agora, repare um problema lógico. Se eu estou dizendo que a resilição unilateral é a denúncia por um dos contratantes, e se o princípio geral dos contratos é pacta sunt servanda, como é que eu compatibilizo um direito de denúncia, resilição unilateral, com uma regra que o contrato obriga? Me digam, senhores, como é que eu compatibilizo um direito de pôr fim unilateralmente ao contrato? Porque daqui a pouco nós vamos ver o distrato, mas o distrato é bilateral, é acordo. O acordo nasce, o acordo mata. Aí não tem grandes dificuldades. Mas como é que um instituto que vincula dois permite que um só ponha fim a ele? Como se compatibiliza essa frase do professor Simão? Ou não se compatibiliza, eu falei uma coisa errada e não existe denúncia no Brasil. Fala, Marcelão. Depois a Natália. Bem, na semana passada, a gente até teve essa conversa com o Tartucci, aproveitando que ele não está aqui, eu vou dar uma opinião um pouco mais digamos assim, direta. Eu entendo que a gente compatibiliza isso ou quando a lei expressamente permite, como em alguns casos que você colocou, outros, por exemplo, como o 623, que permite a suspensão da obra, que seria a denúncia típica da empreitada, ou por vontade das partes, seja por meio de uma cláusula resilitória expressa, ou por algumas categorias jurídicas, por exemplo, quando há arras penitenciais. Não, só vamos tirar a vontade, porque a vontade pode permitir ao contratante que denuncie o contrato. Vamos combinar que você pode denunciar. Aí está perfeito, mas aí está no campo da autonomia privada. Então vamos avançar, Marcelo. Quando é que a lei autoriza... Existe um fio... Vamos ver agora como é que vocês saem dessa. Eu vou dar a palavra para a Natália. Existe um fio condutor que dá para vocês sistematicamente lerem o Código Civil e perceberem um fio condutor de quando o contrato dá direito de resilição? O Renato trouxe uma. Nos contratos você usa sempre, viu, Renato? Tempo indeterminado. Como diz o professor Tomazetti, se há prazo é porque é determinado. O tempo é indeterminado. Usa o termo técnico, mas a lei fala em prazo, mas está errado. É tempo indeterminado. Natália, fala você. Bom dia a todos. Eu acho que é um pouco na linha do que o Marcelo até falou. Eu acho que o princípio talvez tenha que ser interpretado de acordo com as especificidades também pertinentes de cada contrato. Então, justamente, até como o senhor mesmo falou, um contrato por tempo indeterminado, ele é lógico que ele pode sofrer uma denúncia. O mandato é um contrato que, pelas características dele, permite essa questão também da revogação. Quais são as características dele que permitem? Por quê? Você está certa, mas você não chegou na resposta. Porque eu quero saber qual é, e você está certa. Qual é a característica que gera o direito à denúncia, que é um fio condutor? É a confiança, Gomide, é a confiança. É exatamente isso. Os dois fios condutores
da resibilidade contratual por uma das partes, os dois fios são esses: o tempo indeterminado e o elemento confiança. Isso se lê lendo os dispositivos todos de resilição unilateral, se acha um fio condutor. Não estou dizendo eu, Simão, que essas duas hipóteses encerram todas. Podem ter outras que simplesmente permitem, porque a lei quis que permitisse. Aliás, o legislador pode dizer, neste contrato eu quero que haja. Então, não estou dizendo o seguinte: todas as hipóteses do código vão por essas linhas mestras, mas a grande parte delas vai na ideia de tempo indeterminado, que é uma razão óbvia, um direito potestativo. É muito curioso isso. Às vezes eu pergunto para os alunos de graduação, o contrato é firmado por tempo indeterminado. Quando é que eu posso sair dele? Os nossos até podem dar duas respostas. Quando eu quiser ou nunca. Se não tem prazo, ou é quando eu quiser, que é a resilição unilateral, ou é nunca. Se não tem prazo, não acaba nunca. E alguns tendem a dizer nunca. Eu falo, bom, então o contrato é pior que o casamento, porque até o casamento permite extinção. Então, evidentemente que a resposta é quando eu quiser. Gomide, você tinha pedido a palavra, depois eu falo para a Bruna. Não, eu tinha, mas eu acho que já disse tudo, Simão. Acho que eu vou passar para a Bruna. Então tá bom, vai lá, Bruna. Nesses casos de confiança, contratos pautados na confiança, como mandato, o código mesmo já prevê esse direito expressamente. Então, cairia naquela regra do 473, falando nos casos em que a lei explicitamente permita. Os mais difíceis são aqueles contratos que têm a confiança como o centro, mas o regime jurídico não fala que, por conta disso, pode resilir, que é o grande problema, até invadindo o tema do João aí, que seria a resilição, a extinção do contrato pelas compelling reasons, que é o grande debate, assim, do momento. O Orlando Gomes, no livro de contratos, fala sobre a permissão de resilir nesses casos em que a lei não fala nada, então, não seria o caso, por exemplo, do mandato, mas que tem a confiança como algo violado. Então, é bem interessante. Por exemplo? Professor, eu não sei se aplicaria isso, cabe ao João Pedro respondendo o doutorado dele, mas, assim, por exemplo, num contrato de distribuição, eu não sei se numa distribuição tem um elemento de confiança tão forte desse jeito. Ainda tem que parar para pensar, eu não bati o martelo, até no artigo que eu escrevi não dei um posicionamento sobre isso. Mas, Bruna, eu sou distribuidor da cerveja. Naquele tempo que existia cerveja boa que chamava Antártica, hoje chama Original. Eu faço isso com base na confiança, eu distribuo ou eu quero ganhar dinheiro? Tem confiança no elemento no contrato de distribuição? Não tem tanto, por isso que eu fico um pouco... Eu confio na Antártica ou eu quero ganhar dinheiro vendendo cerveja no interior de São Paulo? Vai ganhar dinheiro. É que com relação a contratos, normalmente os contratos que são feitos para durar no tempo, o elemento confiança é um pouco mais forte do que, por exemplo, uma compra e venda, que, assim, essas compras e vendas banais, digamos, que a gente faz normalmente. Não tem de cabeça, até porque tem uma polêmica que fala, olha, isso aqui no Brasil seria a violação positiva do contrato, para quem acredita que há, ou seria mesmo essa resilição por compelling reasons, sabe? Então, aliás, na banca do João, ele deu por fato consumado que a violação positiva não se aplica no Brasil, com a melhor doutrina, que sou eu, professor Zanetti, entre outros. Professor Bunazar, aqui nessa turma nós já temos 3. E a banca disse para ele, Bruna, que ele não devia tomar isso como verdade. Pelo menos que ele devia repensar melhor o tema, ainda que ele não aceite a violação positiva, que na verdade é uma categoria absolutamente... na minha banca isso também foi um pouco de debate, né? Não aplicável. Esse tema volta sempre. Obrigado, Bruna. Agora o próximo que tinha pedido a palavra era o Gustavo. Tem uns casos, assim, limítrofes que me fazem pensar como resolver. Por exemplo, suponhamos que existe um contrato de locação de vestido de noiva entre uma determinada empresa que loca esses vestidos e os consumidores. Se, por exemplo, o casamento é adiado, seria uma hipótese, ou a noiva quer trocar o vestido porque passou de deixar de gostar, seria uma hipótese de inadimplemento por parte da consumidora ou não? Se o casamento se frustra por qualquer motivo,
eu extinguiria o contrato de locação de coisas eu tenderia a modificar por uma resolução não culposa ou culposa. E daí, quais seriam esses efeitos em relação à locadora dos vestidos? Eu poderia aplicar a frustração dos contratos para analisar esse tipo de situação? Em que medida eu poderia distinguir? Nesse caso, tem um contrato com prazo, né? Se deve entregar o vestido no data tal. Em que medida eu poderia levar em consideração o elemento confiança numa hipótese que, por exemplo, a noiva ou desiste de casar, por qualquer razão, financeira inclusive, ou simplesmente muda a data do casamento ou deseja trocar o vestido. Gustavo, eu não estou entendendo sua pergunta. Espera só um pouquinho. A noiva vai locar um vestido. Perfeito. E tem um casamento marcado. Até aí está tudo ótimo. Ela adia o casamento. O que o locador tem a ver com isso? Não entendi. E qual é o problema da confiança nesse caso? Eu realmente não entendi esse seu exemplo. A noiva desiste de casar. O que o locador tem a ver com isso? Ele ainda tem a obrigação de entregar o vestido. E como ela desiste de casar, estou dando um exemplo... não, mas eu não entendi o elemento de em confiança. que a confiança tem um pouco de relação, porque ela precisa daquele vestido para uma obrigação específica, de uma data específica, de um evento específico, que em tese não se repetirá. Se ela desiste de casar, eu devo qualificar isso como uma hipótese de resilição unilateral, porque tem prazo, ou não, ou deveria qualificar isso como uma resolução, porque tem prazo. É claramente uma resolução culposa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas é o que eu vou falar na lei dos distratos daqui a pouco, que nós vamos descobrir se a lei acertou ou errou, quando chama de lei do distrato, e como é que ela trata os institutos. Porque nós estamos fazendo essa discussão para entrar num tema específico, direito imobiliário. Nós precisamos ter clareza nos conceitos para poder aplicar isso ao direito imobiliário, tá certo? Gomide, pode falar. Eu acho que o Bunazar pediu a palavra antes do que eu. Espera só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Mas pode falar, Bunazar. Pode falar. Tá. Só uma nota, eu não sei se o professor Simão vai concordar ou não. Acho que tá um barulho. Não, desculpa, perdão, achei que era do Simão Gomes, perdão. O que acontece? Penso eu também, esse é um tema muito difícil, né? Penso eu que nós tenhamos que partir de uma distinção quando nós consideramos o elemento confiança. Existem situações em que a confiança está à base do contrato, por razões históricas, etc., mas não são consideradas pelo legislador como critério de manutenção da eficácia. E outros, eles são considerados, e aí há um tratamento específico. Como que eu desenho isso na minha cabeça? Não é? Existem duas situações de resilição unilateral. Ou quando o tempo é indeterminado, ou quando, em contratos em que há uma base de confiança levada pelo legislador, a lei permite. Agora, existem contratos em que há um forte elemento de confiança, normalmente como causa eficiente do contrato, depósito, por exemplo. O comodato. Não. E o depósito eu posso por fim a qualquer tempo, não é? Eu depositante, não depositário, né? Sim, exato. E o depositário não pode, porque é em favor do depositante. Exato. Então é um contrato de mão única, né? O depositante pode pedir a qualquer tempo, o depositário só tem que devolver no prazo. Exato. Né? Agora pensa no comodato, né? O comodato tem uma forte base de confiança. Ninguém empresta nada para alguém que não confia. E nem por isso eu posso resiliar a qualquer tempo. Pelo contrário, eu preciso de uma justa causa, etc. Então, me parece que, desculpe, é evidentemente óbvio que eu vou dizer, mas em sendo contrato, é obrigatório, ponto. A não ser quando haja uma cláusula legal, ou uma autorização legal, ou uma cláusula contratual, que autorize aquele desfazimento. E tem uma questão, Bruna, que você colocou, que eu me permitiria fazer uma pequena correção. A gente não vai resilir quando há violação da confiança. Porque quando há violação da confiança, é inadimplemento. A pessoa faz um ato concreto de violação da confiança. O que acontece eu perco a confiança por alguma razão que eu não preciso sequer justificar. Não é? Então, eu não confio mais no meu advogado. Eu não confio mais... O termo não é violação.
Exato, é uma perda de confiança e até mesmo imotivada, eu não preciso motivar isso. Aliás, né, Nazar, é uma confusão. Desculpa, por exemplo, num contrato de patrocínio, assim, a Nike está patrocinando um jogador e ele se envolve, ele é acusado de estupro, vai. A Nike, vamos fingir que não tem essa previsão no contrato de resiliar unilateralmente. Isso daí é inadimplemento ou é perda de confiança? É inadimplemento, porque o que acontece? O patrocínio é a imagem. Todo contrato de patrocínio, claro que a sua hipótese, e eu vou levá-la em consideração, prevê que ele não pode... todo contrato tem essa cláusula, mas vamos supor que não tenha. Ela é um elemento natural do contrato de patrocínio, porque eu quero aquela imagem. Vinculada à minha empresa. Então, a manutenção da imagem da pessoa é elemento sine qua non, condição sine qua non para a manutenção daquele contrato. Então, eu entendo que é um inadimplemento. Se pode haver responsabilização, etc., não, mas que pode haver ruptura do patrocínio, ainda que não haja essa previsão contratual expressa, eu particularmente não tenho dúvida nesse caso. Mas excelente pergunta. Fala, Biasi. Não, agora me pularam a minha vez. Fala, Gomide. Não, eu só queria complementar. Eu concordo com o que o Maurício está falando, porque para as hipóteses em que há o elemento da confiança, acho que a resilição se opera mediante a revogação, exemplo de mandato, doação, mas eu sou um pouco, digamos, eu prefiro aceitar que a resilição unilateral ela possa estar em outros contratos onde nem sempre a confiança pode estar ali prevista. E, eventualmente, o juiz tem mecanismos para operar a eficácia dessa resilição. Exemplo disso, a próprio 473, lá o parágrafo único, e outras questões. Mas eu prefiro aceitar um sistema que você tenha como um importante instrumento de gestão de risco essa hipótese de você resiliar o contrato a qualquer tempo. Eu acho isso muito salutar. Só cuidado, Gomes, só para entender melhor, porque isso é muito relevante. Em que tipo de contrato haveria sem previsão expressa? Porque previsão expressa, meus amigos, pacta sunt servanda, é a confirmação do pacta sunt servanda. Eu dei o direito de resilição, eu tenho que aguentá-lo, porque eu concedi. Então, tirando as hipóteses de resilição por lei, expressamente, de resilição por contrato, que houve uma autorização dos contratantes, todos os contratos permitiriam uma resilição unilateral? Todos, qualquer contrato? Não, nos contratos, eu não consigo verificar um contrato... Só vamos dar um exemplo, Gomide. Você fez um contrato seguro por 12 meses do seu carro, tá? Pagou 3 prestações. Daí você se arrependeu, falou, quer saber? Eu não vou bater o carro nunca. Eu vou resiliar unilateralmente esse contrato? Imagina se a seguradora, no momento de eu me ofertar o seguro, diz o seguinte, olha, Gomide, nosso seguro é de 12 meses, mas a minha seguradora ela é melhor. Ela tem o direito de resilição unilateral que você pode... Mas é contrato, queridão. Eu quero saber o seguinte, quando não há no contrato, o contrato pode fazer isso. Aliás, o contrato faz isso muitas vezes. Nós sabemos que, inclusive, na locação, é aquele mecanismo comum que o inquilino quer 10 meses, 12 meses, 14 meses. Mas a gente fala, olha, põe 30 para eu poder ter denúncia vazia na locação após os 30 meses. Mas se você quiser sair antes, você está dispensado da multa. O que é dispensar da multa, gente? É deixá-lo resilir, denunciar o contrato antes do prazo. A dispensa de pagamento de multa, no fundo, é uma autorização contratual de resilição. Mas eu acho que se não houver, nem na lei, nem no contrato, e aí o João Pedro está criando a tal da justa causa, que é um tema que ele está estudando, eu acho difícil você imaginar numa compra e venda, que é o que nós vamos falar agora da lei dos extratos, na sequência, dessa resilição. Porque daí o que acontece no STJ? O STJ diz, o comprador do imóvel aquela decisão, eu nem tenho aquela decisão, que eu tenho tanto ódio daquela decisão, o comprador do imóvel pode desistir. Mas como pode desistir? O que significa pode desistir? Quando ele não paga, ele está desistindo ou ele está descumprindo o contrato? Não, Simão, é exatamente isso. Assim, quando as partes acordam em expressamente colocar uma cláusula. Porque na discussão que a gente teve na última aula, o Tartucci teria dito que se a lei não permite, as partes não podem, no âmbito da autonomia privada, estabelecerem isso. E é isso que eu não consigo. Se eu conversei com o Marcelo, vamos fazer um contrato qual seja,
e depois de um determinado período eu quero ter a possibilidade de resiliar unilateralmente, ele concorda com isso e está expresso no contrato, isso tem que ser admitido. Então vamos lá. Vamos só, antes da palavra para o João, delimitar o debate. Não há por que a autonomia privada ser coibida de permitir resilições antecipadas, porque o sistema não há justificativa lógica de tirar um direito de resilição onde as partes têm interesse. A resilição não é uma desgraça contratual. Até eu entendo a lei do inquilinato proibir que o inquilino abra mão do direito de preferência, porque é uma proteção do inquilino que pode ser usurpada pelo proprietário. Aliás, o Estatuto da Terra faz a mesma coisa com o arrendamento rural. Eu não posso renunciar à preferência como arrendatário. Agora, dizer que a parte não pode querer se livrar do contrato antes da hora não justifica, ou seja, o sistema não teria lógica o sistema proibir ao contratante que, querendo sair antes e o outro concordando, ele saia. Portanto, a resilição antecipada por força de contrato, ela não só é possível, é lógica, como está no dia a dia, e nunca ninguém discutiu. Então, estamos de acordo, Gomide, com isso. Os contratantes podem, sim, se conceder resilições antecipadas, e podem também fazer uma coisa, o Jorge falou, claro que as denúncias são declarações receptícias de vontade, só produzem efeitos quando forem de conhecimento da outra parte, elas são naturalmente receptícias, que senão também não faz sentido um sistema de denúncia em que a outra parte não fica sabendo que o contrato está extinto. Então as denúncias são sempre declarações receptícias, mas de qualquer maneira, o que eu ia dizer é que uma das grandes confusões que ocorre, depois eu vou responder a Bruna, é que se eu estou diante de uma situação em que eu tenho um contrato que é resilível por perda de confiança como mandato, que é atrelado a outro contrato com uma prestação de serviços, que muitas vezes acontece conosco, advogado, na vida forense, nós prestamos um serviço e temos um mandato para tanto, né? As pessoas confundem, porque eu posso resilir o mandato? Posso, porque perdi a confiança. Só que para a prestação de serviços, aquilo vai ter efeito resolutivo. Se eu não aplicar uma justa causa, no sentido de dizer, eu resili porque meu advogado perdeu o prazo, então eu estou imputando culpa ao advogado, no fundo, para justificar minha resilição. Eu vou pagar honorários e perdas e danos por rompimento do contrato com o advogado. Professor, eu sou obrigada a ficar com o meu advogado até o fim da causa, você assinou o contrato? Ah, mas eu não quero mais. Bom, por que você não quer? Porque eu não quero. Então você resile o mandato e descumpre a prestação de serviço. E vai pagar contra a prestação de serviço. Isso é uma coisa natural num contrato coligado. O mandato é coligado à prestação de serviços. Então, para a prestação de serviços, não é resilição, é resolução culposa. Eu não quero mais. Que é coisa mais culposa do que eu não quero mais, que é o que eu dizia com o Gomide. Quando o STJ diz, nos julgados pré-lei do distrato, que eu posso, como consumidor, desistir, ele está dizendo que eu posso descumprir. E a questão é muito simples. Se eu descumpro, eu pago perdas e danos. Resolução não é assim? Com culpa. Quem resolve culposamente o contrato responde por perdas e danos. Então não dá para... Por isso que eu queria trazer esse debate prévio, para mostrar que não dá para confundir as coisas. Quando eu compro e não quero mais, não dei o bonitinho nome de resilição, eu estou descumprindo o contrato. É uma resolução culposa de um compromisso ou de um contrato de compra e venda. E não tem nome bonitinho ou feio, tem nome, resolução culposa, com os efeitos do 475. Não dá para criar confusão teórica que alguns julgados criam para beneficiar o consumidor. Está bem clara essa premissa? Agora, Bruna, quando a lei diz assim, no 473, os casos em que a lei implicitamente permite resilição. Eu nunca pensei nisso, porque me parece que buscar uma densidade aos casos em que a lei implicitamente permite resilição, eu não consigo nem dar exemplo de quando a lei implicitamente permite resilição. Eu conheço os casos que a lei expressamente permite. Os exemplos da doutrina de implicitamente são sempre são os contratos por tempo indeterminado, mas só existe esse exemplo. O único autor que deu um exemplo diferente foi o Orlando Gomes, lá nos contratos, que fala da questão da confiança. E não nesses contratos em que a lei já expressamente prevê. Por isso que eu achei bem curioso. Sim. Porque não me parece que se fosse só um caso, o artigo não teria falado, não teria deixado expresso. Me parece que tem uma margem para buscar quais são esses outros casos em que a lei implicitamente prevê a resilição. Eu não tenho dúvida que há margem para buscar, mas eu não consigo densificar o artigo, tá? Porque fora do prazo, melhor dizendo, do tempo indeterminado, que é a regra geral de que ninguém pode estar preso no contrato per omne vitae, pela eternidade, então eu tenho que sair a hora que eu quiser, porque não há prazo,
Eu só queria também dizer uma coisa, eu não consigo densificar, outra coisa que eu queria dizer para vocês, além que eu não posso me esquecer. A resilição, diz alguém aqui em cima, que é um direito potestativo, o Zé Pedro. É um direito potestativo, mas é um direito potestativo que pode ser condicionado. Ou seja, o contrato pode dar condições à resilição, temporais, inclusive financeiras. Para você resilir, você paga tanto. Para exercer o direito, não é multa, não. Para exercer o direito potestativo da resilição, eu quero ganhar tanto, você concorda? Então as pessoas também confundem. Quando a resilição é atrelada a algum pagamento, então ele está pagando multa. Não, multa é outra coisa, é por descumprimento. É um direito potestativo condicionado, que não tem nada de criminoso nem de errado. Ao contrário do que muitos acham, não, resilir é potestativo, eu faço como quiser. 2, o direito potestativo de resilição, ele também tem um problema prático, vocês sabem qual é que é. Ele pega a outra parte de surpresa, porque se eu posso resilir, eu falo, estou indo embora. E se eu estou indo embora, o Código Civil, em todos os artigos específicos dos contratos, não permite a resilição ipso facto. Vai exigir uma pós-eficácia, ou seja, o contrato se eficaz, continua eficaz pós-resilição. E essa, vamos dizer, manutenção de eficácia vai depender dos prazos muitas vezes previstos na lei. Por exemplo, na exoneração do fiador pelo Código Civil, a eficácia é de 60 dias. A fiança está produzindo efeitos por 60 dias, além da notificação que cientificou o credor. Na lei do inquilinato é o dobro, são 120 dias de eficácia mantida de um contrato. E o Código Civil, nesse ponto, eu poderia dizer para vocês, ele é muito, eu vou usar um termo popular, depois dois termos jurídicos. Ele é muito justo, porque para não pegar ninguém de surpresa, eu não posso demitir o empregado e falar, vai embora agora. Tem aviso prévio. Se ele não, vamos dizer assim, gozar o aviso prévio, ele vai receber em dinheiro ou indenização pelo aviso prévio. A ideia de pegar o outro de surpresa, ela fere, no meu sentir, uma ideia de justiça contratual, que daí, também na prestação de serviço, que daí eu poderia dar como base, né? Uma ideia, para muitos, de função social do contrato, para muitos de boa-fé, que é a ideia de não pegar o outro de surpresa, de não surpreender, de não quebrar a confiança. E é por isso que a Bruna trouxe o 473, parágrafo único, que ele traz, na verdade, uma cláusula geral de ineficácia da resilição unilateral. Por quê? Na fiança, 60 dias. Na fiança locatícia, 120 dias. Se não me engano, na agência da distribuição é 90 dias. Tem lá regras expressas de suspensão de efeitos da resilição. E o 473, Bruna, no fundo, ele atende a um clamor da doutrina que, quando não há prazos específicos, o juiz possa, ele, determinar a ineficácia da resilição unilateral, para permitir a outro contratante, em tese, que se acostume ao termo não jurídico, que suporte os ônus dessa resilição, que pode ser surpreendente. Vocês imaginem que eu tenho um contrato de prestação de serviços por 1 ano, que se prorroga por tempo indeterminado, e no 19º ano eu notifico, não quero mais prestar o serviço. Eu preciso de um tempo para que o outro saiba que vai ficar sem o meu serviço. E esse um tempo é o 473. Ele nasce de um trabalho espetacular que o professor Vilaça fez. O professor Vilaça foi determinante na ideia do 473, em que ele era advogado de uma concessionária da marca Mercedes-Benz aqui em São Paulo, e a Mercedes-Benz, essa loja da Mercedes-Benz não estava indo muito bem, e os proprietários procuraram a marca e falaram assim, olha, nós precisamos fazer um grande investimento aqui para layout, mudança, que nós não estamos vendendo bem. E a Mercedes disse assim, pode fazer. E eles fizeram um grande investimento com a autorização da Mercedes. Só que tinha um pequeno problema. O contrato deles para serem loja Mercedes-Benz vencia dali a 3, 4 meses. E eles fizeram um grande investimento, começaram a alavancar os negócios e a Mercedes foi lá e denunciou o contrato, resilição. Acabou o prazo, tempo indeterminado, resiliu o contrato. Eles disseram, bom, mas agora que eu fiz o investimento grande, vocês estão resilindo? Vocês sabiam que eu ia fazer o investimento? E daí o professor Vilas conseguiu uma decisão impedindo temporariamente a resilição para recuperar o investimento. Foi aí que nasce o 473. A partir desse trabalho do professor Álvaro Vilaça, na verdade, o professor, não é que o trabalho do Vilaça vira o artigo é inspirado em casos como esse do professor Vilaça, de investimentos e recuperação de investimentos, certo? Dito isto, o Renato tinha pedido a palavra. Fala, Renato. Oi, professor, eu tinha
levantado a mão para falar dos contratos sem prazo, né, ou por tempo indeterminado. Queria saber a opinião do professor sobre o Uber, a possibilidade da plataforma poder denunciar o contrato e impedir o motorista de continuar trabalhando, porque eu tenho pegado bastante processos nisso. Ô, Renato, me diga uma coisa. Eu não li, nunca li, então não sei como é que é o contrato entre o motorista e a empresa Uber. Esses contratos normalmente têm prazo? É por prazo, sem prazo. Sem prazo. Então, se ele é sem prazo, ele é por tempo indeterminado. Isso. Então, esses contratos estão na regra do jogo, quando eu contrato sem tempo indeterminado, que eu posso acabar a qualquer tempo. Unilateralmente. E sem dar explicação. Porque também se eu exigisse que para acabar o contrato por tempo indeterminado da explicação, é um contrassenso. Que se eu não tivesse uma explicação, eu estaria preso pro resto da vida. Então, vamos lá, novamente, tá? Eu tenho um empregado que trabalha na minha empresa há 20 anos. Quero mandar embora. Preciso dar justificativa? Não. Cumpra-se o aviso prévio, cumpra-se o período que eu vou chamar de suspensão de eficácia da resilição, mas aí eu mando embora. Então, Renato, não me parece que haja porquê, em contratos por tempo determinado com a Uber, o juiz suspender a resilição unilateral, está na regra do jogo. No máximo, se há algum defeito de informação, se isso não ficar claro, mas daí é outro problema. Não, o contrato em si não é inválido, nem tem problemas por ser por tempo indeterminado. E eu entendo a Uber fazer isso, por uma razão simples. Se a Uber precisasse achar razões para demitir, por exemplo, Renato, ela faz todo o contrato de Uber por 1 ano e depois prorrogado por tempo indeterminado. Se naquele 1 ano desse problema com 10 passageiros, ela precisaria notificar uma resolução culposa do Uber. Olha o trabalho que dá. É muito melhor falar assim, vai embora, não quero mais. Ela tem 10 reclamações, mas não precisa pegar, aprovar, ir para juízo, notificar. É só dizer, não quero mais. É uma forma dela garantir a qualidade do serviço. Você pode dizer, mas Simão, também pode haver abuso. O que é abuso num contrato que eu me dei o direito de resilir independentemente da sua vontade? É abuso? Essa cláusula é uma cláusula... Então daí nós temos que partir... Reparem, gente, como o direito é lindo. Para uma ideia de cláusula abusiva. Teremos que ter uma cláusula abusiva. O Uber tem uma cláusula abusiva com os motoristas que é nula. Tá bom. A gente nulifica a cláusula. E vamos fazer o contrato por quanto tempo? Porque daí não tem mais a denúncia unilateral. É só denúncia, a resilição unilateral. É só resolução por culpa. Se a gente derrubou o direito, então não fecha a ideia de tirar esse direito da Uber. Não fecha, sistemicamente. Eles estão alegando aquela teoria da aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Em razão, a maior argumento é a posição de superioridade, né, da Uber, o contrato de adesão, e estão pleiteando o direito de contraditório e ampla defesa das reclamações para se exigir uma motivação. Só uma perguntinha. Renato, só uma perguntinha para você. Quantos empregadores mandam embora empregados no Brasil por dia? E quantos justificam? Empregado. É direito fundamental? Eu decidi. É trabalho? Não, eu só estou te contando isso aí para a gente dar uma lógica ao sistema. É direito fundamental. Vamos só seguir os argumentos do motorista do Uber. De trabalho é igual. No Uber, ou se está na minha empresa. É um direito fundamental ao trabalho. 2, são contratos igualmente por prazo indeterminado ou por tempo indeterminado, seguindo o melhor termo. Tudo bem, Renato? 3, são contratos unilaterais. Porque do meu empregado eu imponho. Aqui ele não discute nada. Ele assina o que está na mesa. Eu só estou dizendo o seguinte, Renato. Me parece que são argumentos que não se sustentam numa análise sistêmica, tá? Do trabalho, vamos dizer, da força econômica de um com relação ao outro. Eu não acho sustentável essa posição, a não ser que a gente mude toda a leitura. Por exemplo, tá? Você contrata, vamos tirar agora o empregado, um prestador de serviços, um faxineiro terceirizado para o seu prédio. Você tem superioridade, ele assina o que você manda. Você não tem. Para você denunciar, você precisaria analisar todos esses requisitos? Veja, Renato, Simão, sempre que eu faço uma análise, eu gosto de fazer uma análise sistêmica. E eu acho que esses argumentos do Uber não me convencem no sistema como um todo. Não há um argumento que o Uber seja diferente do empregado da minha fábrica, do meu escritório, da minha empresa. Não sei se você decide diferente. Foi assim que eu decidi. Até porque são casos graves, assim. Teve reclamação de que o motorista tocou na perna da passageira e pediu o telefone dela. Então, assim, eu achei muito difícil também de falar, não, volta,
o cara continua trabalhando e aí faz um procedimento contraditório por defesa. Eu achei Só veja um detalhe curioso. Eu acabei chutando e acertei que era a forma mais fácil da Uber se livrar dos maus motoristas, nem precisar ficar imputando que eles são maus motoristas. E o caso que você conta é exatamente esse. Então, é um mecanismo do Uber de poder não ter maus motoristas sem precisar aplicar as regras de resolução culposa. Resile, acabou, não quero mais. E daí, quando foi para a pancadaria, nesse caso que você está contando, ainda a Uber mostrou que havia razões até para resolução, que não é nem uma questão de resilição. E daí mata o argumento. Eu fui consultado ontem por uma questão de seguro. Assim, o direito é absolutamente lindo, né? Vocês imaginem que vocês têm um contrato de seguro com uma empresa pública e que vocês têm uma cláusula contratual dizendo assim: eu, segurador, não indenizo os danos que os teus gestores causarem dolosamente. Dolosamente é um tipo claro, com intenção de. Ponto. E uma cláusula de baixo que diz que eu não indenizo por prática de atos que haja suspeita de corrupção. Suspeita. Reparem aqui que coisa interessante. Um fala em ato doloso, um fala em suspeita de corrupção. Se eu exigisse, na segunda cláusula, um ato doloso de corrupção, eu não precisava da primeira. A primeira, para ato doloso, mata todos, inclusive os de corrupção. Se eu tenho duas, é porque numa, Renato, eu quero provar dolo. Na outra, eu não quero provar dolo. Quero dizer, a suspeita de corrupção. O dolo não está na segunda cláusula, senão bastaria a primeira. É o que acontece aqui. Eu vou dizer, não quero mais você, Uber. Não, mas você tem que provar que eu não sou bom motorista. Então você está matando uma resilição e trazendo para o contrato uma resolução. Você saiu do tema daquele contrato. Me parece isso. E me parece que o sistema não teria razão para invalidar uma cláusula de resilição unilateral do Uber com relação aos prestadores de serviço. Obrigado, professor, por funcionar como amicus curiae. E o Vitor? Fala, Vitor. Professor, você mencionando aqui o parágrafo único do 473, você deu até o exemplo de um contrato longo, né, de 19 anos, mas lendo aqui, me parece que tem uma relação direta com essa hipótese com o investimento. Sim. Você acha que daria para talvez ampliar essa hipótese, considerando essa questão da surpresa, para um contrato longo, onde não há um investimento, mas vai destruir a empresa, provavelmente? Não, mas fica tranquilo. Essa resposta é muito simples. Há um consenso social que nenhum contrato com ou sem investimento você não dá menos de 30 dias. Os 30 dias são de praxe. Chama-se costume. Ou seja, aqui não é o 473. Aqui não é investimento. Aqui quer dizer o seguinte, ninguém pula fora desses 30 dias. Tanto que 30 dias era o aviso prévio tradicional, 30 dias está na lei do inquilinato. Eu diria para você, Vitor, que o 473 tem uma aplicação bem específica com investimento. Mas o fato de eu não cair fora e por outro de surpresa são os 30 dias, que é quase um costume. Ou seja, qualquer pessoa vai entender que é leal a outro contratante dar 30 dias. Então aí eu já nem preciso aplicar o 473. Eu entendi sua pergunta. Não preciso falar de investimento. Não preciso falar... É o normal para não se frustrar a confiança. É quase que uma lealdade nessa fase final do contrato. Não pegar o outro de surpresa. Então, para mim, os 30 dias não estão no 473, para responder a sua pergunta. Não tem a ver com investimento. É uma regra de costume contratual. O senhor já viu alguém que presta serviços como um advogado para uma empresa? Não estou dizendo no processo. Prestador de serviço de consultoria. Ele vai embora no dia seguinte que ele notifica ou ele dá 30 dias? É quase que um hábito, porque tem a ver com essa boa-fé, tá? Então aí é outra história, tá? Que talvez revogaria, não revogaria, não é o termo correto, mas não tem muita aplicação 599 do que trata da prestação de serviço, que o prazo máximo ali são 8 dias, né? O prazo máximo é de 8 dias. Mas aí eu acho que, sim, ele tem regras bem próprias da prestação de serviços. Aliás, as regras vão dependendo do, não havendo prazo estipulado, da total, qualquer das partes, te aviso prévio, fazer o contrato. 8 dias, antecipação de 4, de véspera, se menos de 7. Ele fala em 8 dias, salário, se houver fixado por tempo de um mês ou mais. Porque não é incomum um contrato de prestação de serviço continuado não ter prazo de aviso prévio, né? É muito normal. Aliás, acho que é o mais normal, é não ter prazo. Mas, de qualquer maneira, há um costume de 30 dias, que eu acho que é o que a jurisprudência aceita e todo mundo entende que é um prazo justo. Mas aplicar os 8 dias seria seguir o texto do código. Esse artigo, vocês sabem que os artigos de prestação de serviço do código são muito pouco utilizados, porque elas, em grande parte, estão no CDC,
e grande parte com relação de consumo, não todas, e é difícil a aplicação desses dispositivos. Mas 8 dias seria uma coisa também possível do 599, sem nenhum problema. Mas eu costumo dizer que 30 dias é o que está nos costumes e que a lealdade normalmente indica, que eu fique mais 30 dias, tá? É o normal pelos usos. Bom, acabamos essa questão toda e eu não cheguei onde eu queria. A lei dos distratos, ela veio a pedido do nosso amigo Alexandre Gomide, que advoga para as construtoras, tinha muitas preocupações com o pagamento pelos compradores, e ela veio para tratar de alguns temas interessantes. Eu vou começar com o primeiro deles, tá? O primeiro deles é o seguinte, essa lei, a lei dos distratos, vou dar o número dela para vocês, que é a 13786 de 2018, ela é de dezembro, dos estertores, ela alterou a lei de incorporação imobiliária, a 4591/64, e, portanto, eu vou ler os números dos artigos inseridos na lei de incorporação, tá? Eu vou ler os artigos novos que esta lei de 18 deu para a lei de incorporação. Essa lei, por exemplo, no artigo 43A... Aliás, Gomide, você já recebeu a obra da Inexecução 2, aquela que nós escrevemos, aquele artigo lindo? Ou você não recebeu ainda? Ainda não mandaram. Vão mandar só em outubro, Simão. Ah, tá bom. Que eu não recebi também. Falei, será que eu não vi a obra ainda? Bom, o 43A vai dizer o seguinte... O famoso que nós discutimos na aula passada, prazo de graça. O prazo que as consultoras ganharam de 180 dias, além do prazo contratualmente firmado. É o 43A. Então, vou mostrar para vocês, vamos ler juntos, e vamos ver se a lei está técnica ou não está técnica no termo que ela utilizou aqui. A lei vai dizer o seguinte aqui. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, portanto, aqui é um prazo de graça que a construtora se autoconcede, porque normalmente os contratos são por adesão, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará pagamento de penalidade pelo incorporador. O termo resolução aqui está certo ou está errado? Está bem empregado ou mal empregado? Responda no chat, sim ou não. Sim ou não? Se a consultora passar de 180 dias, o ato... Passar não. Se estiver dentro de 180 dias, o ato de atraso não implica resolução. Correto ou incorreto, senhores? Sim. Quem mais quer votar? Sim, diz o Matheus. Correto, diz o Renato. Correto. Correto por quê? Atraso não é inadimplemento da prestação? Atraso não implicaria resolução culposa? Então não cabe resolução nos 180 dias, porque não há inadimplemento desse prazo de graça. Está bem claro isso? Por isso que a lei, tecnicamente, diz não cabe resolução, nem penalidade. Porque o natural seria, se houvesse resolução, a possibilidade das perdas e danos do 475. Então o artigo 43A, no caput, usa corretamente os termos que nós estamos trabalhando até agora. Parágrafo 1º. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput, ou seja, o atraso é maior que 180 dias, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, isso é uma firulinha do lobby das construtoras, né? Eu, adquirente, vou dar causa ao atraso em que tipo de obra, né? Em que tipo de obra? Eu comprei um prédio de apartamento. Eu estou esperando minha casinha ficar pronta. Eu vou dar causa ao atraso? Bom, mas vamos imaginar que eu possa dar causa. Mas eu não dei causa ao atraso. Poderá ser promovida por este a resolução do contrato. Resolução do contrato. Porque passou 180 dias. Sem prejuízo da devolução da integralidade dos valores pagos, 100% do que eu paguei, e da multa estabelecida em até 60 dias corridos, ou seja, a devolução da integralidade e da multa em até 60 dias contados, corrigidos nos termos do artigo 867A dessa lei. Pergunto, aqui a lei usou resolução corretamente? Sim, porque há um inadimplemento culposo. E reparem que a lei aqui separou de maneira técnica o direito restitutório do direito indenizatório. São dois aspectos do inadimplemento.
O primeiro é devolver tudo que eu paguei. Direito restitutório. Evita enriquecimento sem causa. E o segundo é pagar a multa estabelecida. Agora, o parágrafo 2º vai dizer que, na hipótese de a entrega do imóvel estender-se para o prazo superior àquele previsto do caput e não se tratar, consumidor, optar por não resolver o contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido segundo o índice estipulado em contrato. Ou seja, se houver a manutenção do vínculo contratual, a opção por não resolver o contrato, o adquirente vai ter essa indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso, pro rata die. Gomide, 1% do valor efetivamente pago à incorporadora. Mas esse valor pode ir sofrendo alteração, porque eu vou pagando mensalmente e vai havendo um aumento do valor pago. Como é que eu calculo esse 1%, segundo a lei, pago para cada mês de atraso? Pelo momento em que eu atrasei, eu calculo o que eu já tinha pago à construtora e calculo-se 1%, ou no momento que ela faz a entrega, vamos dizer que ela atrase 10 meses, Gomide, mas me entregue. Então, eu falo, doutor Simão, o senhor tem direito a 1% por mês de atraso. Como é que eu calculo esse 1% desse valor pago? Porque pode ser, Gomide, quando ela me entregue, vamos dizer, vai, quando ela atrasou, eu tinha pago 50% só. Mas chegou um dinheirinho, eu capitalizei, e no primeiro mês de atraso dela eu paguei 100%, no terceiro mês 100%. Tem uma diferença entre o que eu tinha pago e agora eu paguei. Como é que eu calculo esse 1%? Sobre o valor efetivamente pago, já que ele é por mês. Tem um americano berrando aqui na minha frente, sem máscara, cuspindo na minha cara, quase. Você está vacinado, Gomide? Tô vacinado, só eu tô usando máscara aqui, mas... É bom que você use. Mas, Simão, Mas está no queixo a máscara, né? Quer dizer, não vai proteger muito. Poxa, mas aqui agora na minha frente... A única coisa é que a barba do americano não vai ficar na barba. Olha aqui, não tem ninguém, olha. Ninguém. O Gomide acho que está numa ala que nem aquele terminal do Tom Hanks, preso no aeroporto. Vai morar até o final dos dias em Frankfurt. Bom, fala, Gomide, como é que eu calculo 1%? Simão, eu não sei como é que faz esse cálculo, porque meus clientes não atrasam obra, mas para agora ele tem aumento de honorários. Vou gravar o vídeo e mandar para a construtora. Bom, agora vamos supor que outra, não sua cliente, atrase. Acho que é 1% do valor atualizado, né, que ele pagou, atualizado pelo mesmo índice do contrato, né? No momento do atraso, começa mensalmente a pagar. Eu acho que vai ter que ser um cálculo assim, Gomide. No mês que ele atrasou, ele tinha pago 100, vamos supor, um número qualquer, tá? Então a construtora deve 1. Mas se no mês seguinte ele pagou 110, porque ele pagou mais, o 1 é sobre o 110. Então eu vou calculando mês a mês que ele pagou e atualizo monetariamente os valores desse 1%. Quer dizer, que me parece que é isso, porque ele diz corrigido monetariamente, tá vendo? Então eu calculo no mês e atualizo para a data do efetivo pagamento. Eu acho que é essa a leitura talvez mais adequada desse artigo, tá bom? Professor, sim. Não seria mais simples compensar com o saldo devedor eventualmente existente? Compensar, eu não excluí. Eu só disse como é que eu calculo. Calculou, a compensação parece que até deve ser automática, no caso. Por quê? Porque se eu devo, ele me deve, a lei diz que a compensação no Brasil é automática. Então, eu não excluí a compensação, só disse como é que eu chego no número para depois compensar, tá? Vamos ver agora um detalhe aqui. O 67A, ele vai tratar do desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente. Olha aqui, senhores. O 67A vai tratar, eu vou ler de novo, do desfazimento do contrato. Melhor ter posto extinção do contrato. Não é que ter desfazimento errado, mas extinção é mais claro. Ou por distrato, ou por resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente. Reparem que aqui, distrato pressupõe acordo, certo? Que é a resilição bilateral. Mas a segunda parte do artigo 67A, por isso que o Gomide diz,
corretamente que a lei é impropriamente chamada de lei do distrato, ele trata de resolução. Por isso que eu quis dar uma leitura técnica para chegarmos aqui. Então, aqui, no fundo, o que nós estamos dizendo? Ou as partes combinaram e extinguiram bilateralmente o contrato pelo distrato, que é o 472, ou o consumidor, o comprador, deixou de pagar. Então, o artigo 67A, ele vai trazer cumulativamente uma de duas hipóteses, distrato ou resolução culposa. E aí vem o que eu queria mostrar para vocês. O parágrafo 5º. O parágrafo 5º desse artigo 67A vai dizer que, na hipótese de patrimônio de afetação, aquelas empreitadas submetidas ao regime próprio do patrimônio de afetação, a multa a ser paga pelo consumidor, vamos dar o nome, a cláusula penal a ser arcada pelo consumidor é de 50% da quantia paga. É isso, Gomide? 50%? Tem alguma multa que os senhores conhecem no sistema jurídico brasileiro em desfavor do devedor consumidor que chegue a 50% do valor? Simão, só uma coisa que é importante ressaltar, que normalmente eu digo 95% dos casos, o momento em que ocorre a resolução, o adquirente pagou 10% a no máximo 15%. Então a gente está falando 50%, daria uma cláusula penal de 7,5%, 5% é a média, né? Mas eu concordo, é muito elevado, o número assim assusta. Gomide, não, mas foi bom que você deu a prática. Vocês estão vendo que o Gomide está dizendo, normalmente isso ocorre no começo do contrato, ele pagou pouco, então 50% de pouco é pouco. Tá perfeito o que ele disse. Mas vocês concordam que o número, em termos genéricos, é para qualquer momento? Se ele desistir com 80% pago ou 90% pago, por ser patrimônio de afetação, em que há um equilíbrio financeiro mais tênue, porque, vamos dizer assim, vamos ver se eu falo bem falado. Nas obras sobre regime de patrimônio de afetação, elas formam quase que um microsistema em que ela se retroalimenta, ou seja, para não haver contaminação de dívidas outras da construtora, etc. É quase que se vocês... É quase errado. É que vocês destacassem o que chama patrimônio de afetação, afetassem uma parte, que é o terreno, e destinassem aquilo, vocês destacam. É como se fosse uma dívida que saísse das regras gerais das dívidas e eu desse um destaque. Por isso que a doutrina justifica, o Chalub justifica, que a multa precisa ser alta, porque como aquele sistema de patrimônio de afetação tem uma vida própria econômica, você blinda o empreendimento. É isso também, SPC e o consórcio. Exatamente essa ideia. Como você blinda, aquilo teria, vamos dizer assim, um microsistema com uma vida econômica própria. E a desistência por um comprador pode ferrar a estrutura econômica desse microsistema. Mas há um pequeno problema aqui. Uma multa de 50%, ela é completamente fora da não é, vamos lá, isso aqui não é nulo. A lei deu direito, a cláusula é válida. Aquele que disser a cláusula é abusiva com o texto de lei, tem que declarar a lei inconstitucional. Já viraria justiça robinhoodiana. Então eu preciso fazer uma nota para vocês que eu já escrevi isso no meu código comentado. Quando o juiz acha que a cláusula de 50% é muito, ele tem lei. Como é que ele faz? Ele aplica a lei e aplica 50%. Mas eu acho muito. Tem lei e eu aplico 50%. Dá para escapar disso, Simão? Tem um dispositivo que permite que se reconheça excesso de cláusula penal, que é o 413 do Código Civil. Ou seja, no fundo, o juiz não pode dizer eu não aplico porque é muito. Mas é muito, mas está na lei, certo? Agora, o 413, que eu estou chegando nele aqui, é um artigo que permite redução equitativa de penalidade, se o juiz entender que a penalidade é manifestamente excessiva. Então, vamos dar um exemplo do Gomide. Gomide, o comprador pagou 2 prestações, R$2.000, perde 1.000. O juiz pode dizer, tudo bem, perder 1.000 não é excessivo. Ele pagou 800 mil de 1 milhão, perde 400 mil. O juiz pode entender que é excessivo. Reparem que a forma de o juiz
não fazer com que o comprador pague a cláusula penal não é dizendo que a cláusula é abusiva, porque a lei deu direito ao construtor, ao incorporador. E não dá para dizer que a lei é abusiva. Então, a penalidade pode ser reduzida, na minha leitura, somente com os requisitos do 413 do Código Civil. Não há forma de escapar do texto da Lei 13.786, no seu artigo 67A, que prevê a multa de 50%. Não há como se declarar a multa abusiva. Fala, Zé Pedro. Simão, é só uma nota, justamente porque eu enfrentei uma questão dessa recentemente e o processo, inclusive, eu vou colocar aqui porque o Gomide deve saber, o processo era do Gomide, o Gomide que advogava nesse processo, lá em Diadema, e eu acabei mantendo mesmo a multa em 50%, justamente por conta dessa lógica do valor ter sido pequeno à época da resolução. Isso me chamou a atenção, e aí também eu fiquei pensando, Simão, que houve uma vontade política do legislador de estimular patrimônios de afetação, né? de trazer maior segurança para o sistema como um todo. O contraponto disso, que me incomodou bastante na sentença, mas ainda assim eu mantive a sentença dessa forma por conta dos valores no ato, é que a unidade imobiliária volta para a construtora e ela pode revender. Né? Então, não é que aquilo se perde. Né? Então, assim, e isso também balançou um pouco na minha decisão. Isso aí, Gomide, faz uns 4 meses, mais ou menos. Eu fiquei pensando, tal, pesquisei jurisprudência. José Pedro, só para entender, o Gomide ganhou na sua sentença? Ganhou, professor, ganhou. Então foi bem dada. Se o Gomide ganhou, foi bem dada. Porque o Gomide só faz trabalhos excelentes. Parabéns pela sentença. Mas deixa eu só te falar. E devo dizer, a petição estava excelente. Ele advogou. Quem sou eu para dizer, mas estava ótimo. A condução do processo estava. Mas deixa eu te dizer uma nota sobre os 50%, qual é o incômodo seu e de todo mundo. É verdade que a lei quer estimular o patrimônio de afetação, é verdade que a lei quer punir o consumidor que existe no patrimônio de afetação, mas, só para deixar claro para vocês, quando não há afetação, essa multa máxima é de 25%. É que não vai dar tempo de eu explorar a lei toda, mas está em outro dispositivo, tá? Ou seja, no fundo aqui a multa é dobrada com relação à multa tradicional. Aqui é 50%, lá é 25%. Nós estamos totalmente de acordo com tudo, Zé. O grande problema, então, portanto, não é dizer que a lei, o contrato é abusivo. A lei deu esse direito e o construtor vai exercer legitimamente o direito. Mas se eu retiro do juiz a possibilidade do controle para 413, ele é de qualquer cláusula penal. Porque veja um detalhe que é um erro na leitura de boa parte da doutrina. Eu vou mostrar para vocês, que são coisas óbvias, tá certo? Que eu quero mostrar para vocês aqui. Reparem no detalhe aqui. Olha aqui um detalhe. Dá uma olhada como há um erro de leitura da doutrina. Nós temos 2 dispositivos sequenciais sobre o valor da cláusula penal. O sistema é uma corrida de obstáculo com 2 obstáculos. O primeiro é o 412. O segundo é o 413. O 412, ele pressupõe que a cláusula penal seja superior ao valor da obrigação principal e, portanto, ineficaz quanto ao excesso. Aqui, a cláusula penal está fora do limite da autonomia privada. Ela feriu uma norma de ordem pública. A obrigação é de 10, a cláusula penal é de 12. O juiz vai lá e ceifa 2. Sem grandes dificuldades. Porque a cláusula penal aqui excede um limite estabelecido por norma de ordem pública. O 413 é muito mais difícil. Porque ela está dentro do limite. Se estiver fora é o 412. A doutrina aplica errado o dispositivo. Ela diz assim, a cláusula penal é excessiva, porque está acima da obrigação principal. Não, a cláusula penal está acima da obrigação principal, não é excessiva. Ela é ineficaz no excesso, é diferente. O excessivo ou não está na leitura do 413, que, portanto, o juiz precisa fazer, o adjudicador, o juiz ou o árbitro, uma corrida de obstáculo com 2 obstáculos. Ele precisa primeiro pular o primeiro obstáculo. A cláusula está no limite 412 ou não? Se não tiver, ela é ineficaz. E depois, a penalidade é ou não é excessiva dentro do limite, que é o 413. Por isso, quando eu dou aula sobre isso, eu falo, vamos falar da dupla verificação judicial da cláusula penal. Uma é objetiva e uma é mais subjetiva.
Tanto que a subjetiva é baseada na equidade. Vocês leram que o 413 fala em equidade. O 412 fala em obrigação principal. Um limite, ele é quase que matematicamente calculável. O outro é quase que subjetivamente calculável. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Não errem. O controle judicial ou pelo árbitro da cláusula penal é uma corrida com dois obstáculos, o 412 e o 413. Não se confundem. E não é à toa que o 412 vem antes do 413. Não é à toa. Porque é o controle geral de algo que não pode e do outro, que pode, mas no caso concreto o juiz abaixa. Repare que o 413 não traz ilegalidade da cláusula penal. Não traz ilicitude, invalidade. O juiz reduz os efeitos. Mas ela é válida. Ela é conforme o sistema e não disforme. Fala, Marcelão. Professor, eu acho que eu vou trazer algo bem polêmico. Se ficar muito corrido, a gente pode tratar em outra aula. Mas eu leio esse artigo 67A da Lei de Incorporações Imobiliárias e eu não consigo enxergar nele cláusula penal. Eu vejo muito mais que deveria ser aplicado ao regime de arras do que de cláusula penal, por um motivo muito simples, não tem acessoriedade. Cláusula penal é uma prestação acessória à principal. O parágrafo 5º você não vê como cláusula penal? Não vejo como cláusula penal. Eu nunca nem tive muita coragem de explorar isso. Eu até já combinei com o Gomide que eu vou escrever um texto sobre isso, mas eu não consigo ver como cláusula penal. Porque mas arras não pode ser. Sabe por que arras não pode ser? Porque a arras é o princípio de pagamento, que são prestações já pagas. Eu posso ter pago 98% do contrato e ter essa multa. Marcelo, desculpe, é sério isso aí. Repensa isso, porque isso aqui é obviamente uma cláusula penal, tá? Peço desculpas que você é um cara muito competente no tema. Isso aqui é tão obviamente cláusula penal que não tem nem muito por onde sair, querido. Pensa melhor nesse assunto, tá? Pois até eu estou disposto a um debate com você, porque você é um estudioso do tema. Mas para mim isso aqui é tão claramente cláusula penal. Não, e eu vejo a doutrina toda, eu nunca vi ninguém falando o contrário, eu até fico um pouco com medo de falar isso. Não, você não fica com medo, porque você é aluno e a pós-graduação é para te refletir e mudar convicções. Mas assim, por que eu estou colocando isso? Esse parágrafo 5º, que ele vai falar claramente, quando eu vou só mostrar para vocês que nós estamos discutindo, para que não haja dúvida, tá? Só para vocês lerem aí. Onde é que tem que ir? Aqui. Apertei o botão errado, pronto, agora vai. Ele vai dizer, quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, de que trata os artigos 31A e 31F dessa lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, rededuzidos os valores descritos nesse artigo, ou seja, ele devolve o que o comprador pagou, com as seguintes deduções, né? No prazo de 30 dias, tal. Admitindo essa hipótese que a pena referida no inciso 2º caput desse artigo seja no limite de 50%. Inciso 2º do caput. Inciso 2º do caput. A pena convencional não poderá exceder a 25%. Então, Marcelo, aqui é pena. É cláusula penal compensatória claríssima. Que ela tem um limite de 25% e que, por exceção legal, para o 5º dá 50%. Pois é, não, a opção legislativa, eu concordo plenamente que foi criar um limite para a pena. Agora, o meu grande problema, que eu não consigo muito enxergar ela como cláusula penal, é a falta de acessoriedade, porque eu estou retendo o valor principal que eu pago. A gente até tem aquele diálogo que eu concordo muito com você, da cláusula de desconto de penalidade, que é uma perda. Mas é uma perda acessória, porque ou eu pago X, ou eu pago X mais 10. Aqui eu estou pagando. Eu paguei 5, paguei uma prestação, 2 prestações, 3 prestações. Da prestação principal, eu vou decotar um valor. Então não tem... Não, Marcelo, mas vamos devagar. Eu posso combinar que você me pague as perdas e danos de futuro ou por perda. É uma forma de pagamento das perdas e danos por retenção. Eu acho que talvez você está confundindo, e com toda a amizade que nós temos, você é muito bom no tema, está confundindo a forma de pagamento com a natureza jurídica da coisa. Aqui, ela é acessória, porque eu descumpri o contrato resolvendo-o e a pena não é paga, ela só não é devolvida. Ou, no fundo, Marcelo, o que a lei criou é só um mecanismo muito inteligente de compensação. Porque eu devo devolver 100, vamos dizer, mas você me deveria pagar 20, supondo. Então, eu fico com os 20 antecipadamente. É só uma forma de
efetivação do pagamento da cláusula penal. Mas eu estou falando isso rapidamente, depois eu posso discutir com mais calma e mudar. Mas é que, para mim, assim, eu nunca pus nem em causa a questão, mas posso pôr em causa. Nem você, nem a doutrina inteira, que eu vejo todo mundo tratando. Porque, assim, eu sempre vi que as arras, realmente, a arra tem, né, o principal efeito da arra é o princípio de pagamento. Agora, eu não vejo um limite que as arras não possam ser parceladas. Não, Marcelo, não dá. Não dá porque se conflita a natureza das coisas. Pagar em prestação uma compra e venda não é pagar sinal em prestação. Você pode parcelar o sinal. Você pode falar, eu vou dar as arras em 5 vezes. Tá perfeito. Mas dá um sinal e depois se pagando mês a mês, chamar de arras, todo mês aí não dá. Não é impossível parcelar as arras, mas é impossível chamar toda a prestação de arras se o contrato não fizer. Porque daí você desnatura a prestação principal. Não, boa. Não, tô assim, por isso que eu falei que era polêmico, porque eu sempre tive essa dificuldade de enxergar isso do jeito mais claro, mas acho que você colocou pontos aí realmente que fazem, eu estou confundindo o pagamento, no final das contas é acessório, porque é a perda. Claro. Eu só não preciso pagar e depois devolver. É um mecanismo de pagamento das perdas e danos de maneira não convencional, que eu devolveria e você me pagaria, então eu só não devolvo. É um mecanismo, vamos dizer assim, pragmático. É uma compensação legal. No fundo é isso. Gêneros, no final das contas, né? No fundo é uma compensação. É uma forma pragmática. E como eu digo sempre, a compensação atende à finalidade da obrigação, né? Que é o adimplemento. O fim obrigacional. O Cícero pediu a palavra, eu vou dar para ele, depois fazemos um intervalo de 15 minutos para o nosso café, tá bom? Cícero, com a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Eu só fico um pouco de dificuldade, professor, de aplicar o 413 nessa hipótese ou em outras hipóteses, que a própria lei fixa já um montante máximo, porque o próprio legislador ele já fez uma ponderação do que seria excessivo ou não, e qual seria a natureza e a finalidade do negócio. Espera só um pouquinho, Cícero. Se você fica com dificuldade nisso, você não aplica nunca, porque o 412 tem a mesma função. Olha lá, o 412 está dizendo assim, a cláusula penal não pode ser superior a 100%. Aqui está dentro de 50%. É a mesma lógica. Se você aplica para qualquer cláusula penal, você aplica para a da lei. Deixa eu repetir isso com muita calma. O Código Civil está dizendo 412. A cláusula penal não pode ser superior a 100%. A lei diz que não pode ser superior a 50%. E se aplica o 412 toda vez que está abaixo de 100. Acima de 100, desculpe. E o 413 quando está em 100 ou menos. É o mesmo raciocínio, Cícero. A lei pode dizer, você não pode ter uma multa condominial acima de 2%. Mas naquele caso, 2% pode ser abusivo de acordo com a finalidade. Ou seja, Cícero, o seu argumento lógico não fecha. Se você aplica o 413 existindo o 412, você aplica o 413 existindo o 50%, o 25%, o 2%. Agora, você pode me dizer, mas Simão, eu não consigo achar um argumento no caso concreto. Aí é outra história. Agora, é específico nesse caso, né? Não, mas vamos lá. O 412 é genérico, o 413... Não é genérico, é 100%. É 100%. Sim, mas é para todos os tipos de casos, né? Então, mas é para 100%. O 412 está dizendo assim, a multa não pode ser de 100%. Da consultora não pode ser de 50%. É a mesma lógica. Só que um para um contrato e outra para todos. Então, assim, quando a lei escolhe para um contrato uma multa, eu não posso aplicar o 413, é negar a lei geral e a lei especial. A lei especial pode ter um teto, que é o 412 da lei especial. Agora vamos fazer bem didático. O 412 da lei especial é o 50%. Isso não afasta o 413. O 412 do condomínio é 2%. O 412 do consumidor é 2%. Mas o 413 está no consumidor, está no condomínio e está nesse caso. São duas, repito, são dois obstáculos, tá? Obstáculo normal, 412. Obstáculo da lei especial, 50%. 2%, 10%. O obstáculo número 1 é que muda, Cícero, entre a lei especial e a lei geral. O obstáculo número 2 não muda. A lei da usura fala em 10%, Marcelão, por isso que eu citei. Só para dizer para vocês de novo, para esclarecer ao Cícero, a existência do 412 não impede o 413. E o 412 nas leis especiais muda de valor. Tem 50, tem 10, tem 2, mas não impede o 413, tá certo? Ele continua sucessivamente aplicado à lei especial. Agora, eu tendo a concordar com uma coisa com você, Cícero, que tendo a lei, por conta do que isso é Pedro, estimulado o patrimônio de afetação, para o juiz afastar o 413, a multa de 50 é trabalhoso. Porque ele não pode dizer que é abusiva, é excessiva. Isso não pode. Está na lei.
Então, ele tem que fazer uma construção jurídica mais sólida. Estamos de acordo. Mas dizer que a existência de 50% é maior, Cícero, impede que eu aplique o 413, não concordo. Mas dizer que eu preciso explicar muito bem, já que é uma lógica da lei, eu preciso explicar muito bem. Agora, entre nós, Cícero, sabendo do grande apelo que temos pelos consumidores no Brasil e do coitadismo jurídico, eu diria para você que, infelizmente, não é o que vai acontecer muitas vezes. O juiz vai dizer, essa cláusula é excessiva porque desequilibra o contrato, alguma coisa assim, bem, sabe, genérica, e baixar o valor. Mas o Zé Pedro deu depoimento como juiz que não baixou porque achou que não era o caso. Então, só para mostrar que também, como dizem ainda, há juízes em Berlim. Fala, Gomide, para fazer um intervalo, que você está em... Você, essa hora aí em Frankfurt, já tinha que ter almoçado, Gomide, já são 4 da tarde. Sim, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sono, mas entre essa dor e não ter a sua aula, depois a bronca que eu vou levar vai ser muito pior. Puxar saco. O cara na Alemanha puxando o saco intercontinentalmente. É um must isso, Gomide. Fala, Gomide. Dá o seu comentário que eu quero tomar café, Gomide. Você vai... Come aí um Eisbein aí com um bom copo de cerveja. Não, só para dizer o seguinte, nós temos lá no escritório umas 6 ou 7 sentenças, todas elas confirmando a aplicação dos 50%. Nós tivemos uma que reduziu lá pelo 413 e o valor que o adquirente tinha pago era até um valor baixo, era algo em torno de 20%, reduzindo dava 10%. E aí a gente teve um julgado que eu vou mandar para vocês, que eu acho que é o primeiro do Tribunal de Justiça, que ele afastou, então, o percentual da multa, mas não pelo 413. Aqui é uma coisa absurda. Ele afastou porque, com base na súmula 543, dizendo que o percentual atual causa insegurança jurídica porque contraria como o tribunal vinha julgando no passado. Mas, assim, aí é uma coisa absolutamente bizarra, eu vou mandar para vocês. A lei não pode mudar, porque o tribunal julga, a lei não muda. A jurisprudência mantém a lei eterna. Então, vou aplicar as ordenações filipinas com base no Tribunal da Relação da Bahia. O Cícero vai trazer os acórdãos, Cícero? Nós vamos jogar o Código Civil e aplicar as ordenações filipinas de acordo com a relação da Bahia e a relação do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado. Até daqui a pouco fazemos nosso intervalo para o café e eu volto para a gente prosseguir a nossa conversa, tá certo? Até daqui a pouco.